Olá, tudo bem? Eu sou o Jardel Barros e a pedido de alguns amigos, de familiares inclusive, que demonstraram interesse em estudar a Bíblia Sagrada, eu decidi gravar essa série de vídeos, que é um estudo bíblico para a gente aí aprender as verdades que tem nesse precioso livro, tá bom? Eu denominei esse estudo de Revelações. E a gente vai começar hoje aqui com a aula 1. Eu quero desejar os parabéns a você que decidiu dar importância ao seu desenvolvimento espiritual, né? Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus nos guiará da melhor forma possível para a gente entender o que Deus planejou para mim e para você nessa vida que a gente tem aqui. Saiba que é uma honra para mim poder facilitar esse precioso conhecimento e desde já eu me coloco à sua disposição para atender você sempre que você precisar, tirar dúvidas, trazer curiosidades, tá bom? Então só entrar em contato comigo através das minhas redes sociais que vai aparecer aí ou também pelo WhatsApp, que é o 71997211980. Tá bom? Então vamos lá então, a aula 1. Não adianta a gente querer entender a Bíblia se a gente não definir se ela é confiável ou não. Nessa primeira aula eu separei diversos estudos de vários estudiosos, né, especialistas, doutores, PhDs, para a gente ver se a Bíblia é confiável ou não. Porque no final desse estudo de hoje, dependendo da sua resposta, da sua aceitação, se você vai acreditar na confiabilidade, na legitimidade da Bíblia, a gente vai continuar com os próximos estudos ou não. Afinal, a gente não pode perder tempo numa coisa que você não acredita, né? Então, se você não acreditar no que você vai ver aqui hoje nessa aula, não adianta você estudar as outras coisas que a Bíblia traz. Então, a primeira coisa que a gente precisa definir na nossa mente é: eu posso confiar na Bíblia? A Bíblia é um documento legítimo, real, verdadeiro? Então, vamos ver aqui o que é que traz nessa aula de hoje com esse questionamento, né? A Bíblia é confiável? Vamos lá então. Então, nos próximos minutos, separe esse vídeo, é um vídeo longo, né? Porque a ideia é estudar mesmo, tá? Não é fazer uma análise superficial. Eu acredito que você quer saber a verdade. Então, separe alguns minutos, desligue seu celular, se tá com filho, marido aí, pede para deixar você um pouco só, pega um caderno, uma caneta e a sua Bíblia, tá bom? Pega a sua Bíblia para você acompanhar os versos, fazer um estudo de fato direcionado aqui para você entender a verdade sobre esse livro. Então faça suas anotações porque esse é o primeiro estudo, né? Então vão surgir dúvidas, curiosidades, pode ser que você precise assistir esse vídeo várias vezes para captar tudo, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que é interessante a gente trazer aqui é um estudo sobre os livros antigos. A Bíblia é um livro milenar, antigo, né? E aqui, eu peguei esse estudo aqui do doutor PhD Rodrigo Silva. Ele traz aqui a vida de um antigo documento, né? Ele fala como é que os documentos, ao longo das gerações, das eras, dos séculos, são preservados e como é que se analisa de forma científica, de forma acadêmica, a veracidade, a legitimidade desse documento. Então, antes da gente saber o conteúdo que a Bíblia tem, vamos ver de fato se esse livro realmente merece crédito, tá? Tem legitimidade. Então, aqui ele fala, digamos aqui dando exemplo, 500 anos antes de Cristo até 500 anos depois de Cristo, tem 1000 anos aí de intervalo, né? Então, digamos que uma cópia, um documento que foi escrito aqui 500 anos antes de Cristo e depois só teve uma outra cópia 500 anos depois, ele teve esse lapso aí, essa lacuna, esse intervalo de 1000 anos com essa cópia preservada. E aí ele coloca aqui esse X aqui, ó, quanto menor for, um X minúsculo, ele diz que menos chances de haver erros nas cópias. Então, essa é uma definição atribuída pelos cientistas, pelos pesquisadores, né, pelos arqueologistas. Então, assim, se o tempo de intervalo de uma cópia para outra é pequeno, a chance dessa cópia estar verdadeira é ok, né? Porque tá pertinho ali. Digamos que você copiou uma coisa esse ano e em 2025 você copia de novo de algo que foi original desse ano. Então, você tem a preservação do documento. Então, a chance desse documento ter a sua veracidade é enorme, porque tá pertinho ali, né? Agora, imagina um documento que você escreve hoje e daqui a 15 anos vão fazer uma cópia, 15 anos depois. Então, a chance de algo se perder aí, de ter rasgado, rasurado, é maior. Então, ficou claro isso aí? Então, a vida de um documento antigo, quanto menos intervalo de tempo, menos distância de um documento, né, para a sua cópia, do original para a sua cópia, menor a chance de erro desse documento. Então, grave isso aí para você ver como a Bíblia se diferencia de todos os outros documentos e livros que existem hoje, tá? Então, qual manuscrito estaria errado aqui? Só para você entender a importância das cópias, né? Por que que vale a pena a gente saber o intervalo de cópia e a questão de cópia? Porque com a cópia a gente consegue tirar aí prováveis erros, né? Então digamos que tem um original que se perdeu e só existem duas cópias, né? Uma cópia dizendo que Joana é grande e a outra cópia dizendo que João é grande. E aí que o original não existe mais, se perdeu, só tem duas cópias.
espalhadas uma no canto do mundo, outra no outro, e uma diz que é Joana, que é uma mulher, e no outro diz que é João. Com poucos manuscritos, fica difícil a gente descobrir qual é a cópia errada e qual é a certa, né? Afinal, esse registro aqui, esse documento, está retratando uma mulher ou um homem? É Joana ou é João? Então, quanto mais cópias tem, né, a gente tem a condição de ter a informação precisa, legítima, real, verdadeira. Então, por isso que quanto mais cópias a nível científico, acadêmico, é mais interessante, é mais provável que a gente tenha a informação correta, tá? Então, com 4 cópias, veja que a história muda, né? Então, tinha uma com Joana é grande, a segunda com João é grande, depois uma terceira em outro lugar remoto dizendo que Joana é grande e uma quarta dizendo que Joana é grande. Então, perceba que aqui, com mais cópias, fica mais fácil a gente perceber quem é que está errado. Onde é que está o erro? Então a gente viu que essa cópia número 2 aqui, a pessoa pode ter sido por má fé, é muito difícil, né? Mas às vezes é por desleixo, negligência, descaso, ou às vezes a pessoa interpretou errado, né? Escreveu errado. Então era Joana e a pessoa ali botou João, esqueceu, trocou a letra, né? Enfim, a gente não tem como acusar, como dizer que foi de propósito, né? Enfim, a gente sabe, né? Ainda mais hoje, nesse mundo, que as pessoas aí vão registrar o filho e botam o nome errado. Imagina um documento que a pessoa está ali, né, registrando, fazendo suas anotações e faz uma transcrição e às vezes erra. Então, nesse momento aqui, a quantidade de cópias ajuda muito nisso, tá bom? Então, essa ciência, esse estudo, né, dentro da academia, do mundo da pesquisa científica, dos documentos antigos, é chamada de crítica textual, né? E aqui tem um quadro também para você ver aqui, ó, crítica textual de documentos antigos aceitos, né? Então tá aqui várias obras de autores aqui, ó, como César, Platão, Aristóteles, Tucídides, Heródoto, Sófocles, Tácito e Plínio. Então, pessoas que são as celebridades no mundo da academia clássica aí, né, de filósofos, antropólogos, pesquisadores, cientistas, né? Então aqui, pensadores. Quando for escrito, aqui está o ano, ó, 50 anos antes de Cristo. E a cópia mais antiga data de 900 anos depois de Cristo. Então tem um intervalo de 950 anos, né? Então a gente viu que quanto maior o intervalo, a chance de ter erro, de ter coisa errada é grande. Então 950 anos, o intervalo entre o original e a cópia. E só existem 10 cópias do documento de César, né? De Platão, tá aqui, ó, escrito em 350 anos antes de Cristo, 900 anos depois de Cristo, 1250 anos, as obras de Platão. 7 cópias apenas. Aristóteles, 1400 anos, 5 cópias. Tucídides, 1300 anos de intervalo de uma cópia para o original, 8 cópias apenas. Heródoto, 1300 anos de intervalo, 8 cópias. Aqui tem Sófocles, que ganha aí, né, 1400 anos de intervalo, tem um intervalo grande também, mas tem 100 cópias, ó. Então ganhou disparado aqui dos outros. Então a chance de ter uma confiabilidade no documento de Sófocles é muito maior do que nos outros. Entende a importância da gente estudar isso aqui para você ver se a Bíblia é confiável ou não? E a gente vai chegar lá. Tácito tem aqui, ó, quando foi escrito 100 anos antes de Cristo e depois a cópia mais antiga, 1100 anos. Então, 1000 anos de intervalo, 20 cópias. E Plínio, 7 cópias, 750 anos de intervalo. Veja a diferença agora aqui dos manuscritos do cânon bíblico. Olha a diferença. Se eu vou até voltar para você ver que hoje essas pessoas, esses autores, esses escritores, né, são venerados, têm seus livros aí, seus best-sellers na filosofia, nos grandes pensadores, nos intelectuais, tido como mentores, como pessoas aí, né, inquestionáveis. Então, se a humanidade dá legitimidade e crença, né, nesses documentos desses autores aqui, como questionar a Bíblia, que tem seus autores aí, o cânon bíblico, o manuscrito, que tem aí intervalos de 40 anos. 110 anos aqui de John Hyland, Bodmer Papyrus, 90 anos depois de Cristo, e a data do manuscrito 150 a 200 anos depois de Cristo. Então, 110 anos de intervalo. Olha a diferença. 40 anos, 110 anos, 20 anos. Tem aqui o Codex Vaticanus, 265 anos, 290 anos, ou seja, não dá nem 300 anos de intervalo. Olha aqui agora, o menor aqui tem 750 anos de intervalo. Então, percebe a diferença? Se as pessoas estão acreditando, confiando, trazendo suas filosofias, suas crenças em cima de documentos de autores que se perderam ao longo das gerações e as cópias têm intervalos acima de 700 anos, por que questionar o cânon sagrado, a Bíblia, que tem seus manuscritos aí com menos de 300 anos? Então, não pode ter 2 pesos e 2 medidas. Então, a Bíblia, os manuscritos bíblicos têm uma maior chance de ter legitimidade, veracidade, documento confiável do que todos esses autores que a gente citou aqui, tá bom? Então, só para você entender aí, e isso não é Jardel que está falando, né? É a crítica textual, é uma ciência que mostra como a gente avaliar
a veracidade de documentos, né? Então, apesar disso tudo aqui, ó, César, Platão, esses autores todos que eu falei aqui, é de muitos anos de intervalo, né, e poucas cópias. Olha a diferença aqui. Tem um livro aqui, em segundo lugar, tem aqui o Ilíada de Homero, né, que tem aqui, ó, bate em todos aí, 500 anos de intervalo. Então perceba que já deu uma caída boa aqui, né, 500 anos. Falavam de 643 cópias, mas hoje falam-se que, depois de uns achados, que tem mais de 2.000 cópias do Ilíada aí de Homero, né. Agora, olha aqui, a gente está falando aqui só do Novo Testamento, tá? O campeão, né, para você ver se a Bíblia é confiável ou não. Novo Testamento da Bíblia, né, de 40 a 100 anos depois de Cristo a 125 anos. 25 anos só de intervalo de tempo de uma cópia para outra, né? Então, 25 anos é muito pouco tempo, né? E olha a quantidade de cópias para a gente comparar em lugares distintos, lugares diferentes, né, para ver se o registro está igual, né? Como eu mostrei aqui ali de Joana e João. Mais de 24.000 cópias idênticas, com os mesmos registros. Então, alguém que questiona a legitimidade, se a Bíblia é confiável ou não tem base acadêmica, científica, para acreditar em mais nada nesse mundo. Em documento nenhum na face da Terra. Né? Porque se tem um documento que é muito bem embasado, né, e avaliado pelos métodos da ciência, da academia, do mundo da pesquisa, para se validar um documento antigo, a Bíblia é a campeã, tá? A Bíblia é o campeão, o Novo Testamento é o campeão, então isso mostra que a gente pode confiar sim na Bíblia. Aqui tem alguns pensadores, algumas coisas para a gente chegar lá, para a gente também responder essa pergunta se a Bíblia é confiável, né? O intervalo entre as datas da composição original e a evidência mais antiga existente torna-se tão pequeno que é de fato insignificante. E o último fundamento para qualquer dúvida de que as escrituras chegam a nós substancialmente como elas foram escritas, agora foram removidos. Tanto a autenticidade quanto a integridade geral dos livros do Novo Testamento podem ser consideradas como finalmente estabelecidas. Frederick Kenyon. Então, tá aí um grande pesquisador colocando que a diferença é tão pequena comparada a tudo que existe no mundo, criado pelo ser humano, que questionar a Bíblia é inaceitável, tá bom? Teria que a gente jogar fora, jogar no lixo todas as obras literárias de tudo que existe aí. Com o pseudo-argumento de que o original se perdeu, né? Podem ter mudado, né? Essas narrativas que a gente vê para distorcer e desvalorizar o conhecimento que a Bíblia traz. Vamos lá então. Então, outro pensador, né, estudioso aí, deve-se ouvir as afirmações do documento em análise e não presumir fraude ou erro, a menos que o autor se desqualifique por contradições ou imprecisões factuais conhecidas. Então é assim que a gente despreza um documento, bem diferente do que a gente viu aqui na Bíblia, né? Mais de 24.000 cópias iguais, exatas, cópias com um intervalo muito pequeno de tempo, segundo a crítica textual de documentos antigos, né? John Warnick, Montgomery. Então, que intelectual, em sã consciência, daria sua vida por sua interpretação de Shakespeare? Ainda tem outra coisa, né? A gente viu que ao longo da história, quem conhece história e estuda, vê que muita gente morreu para preservar a Bíblia e pela crença, pela fé que a Bíblia traz, né? Aí, aqui está uma provocação, né? Que intelectual aí, desses que adoram Foucault, Piaget, né? Shakespeare, né? Qualquer outro autor, né, famoso no mundo, morreria para defender essa obra, para proteger esse conteúdo, né? Então, esse é um questionamento aí que muita gente pode trazer para mostrar a diferença que a Bíblia tem com relação a outros documentos e a outros livros, né? Aqui um exercício, aqui está um exercício. Leve Saramago para as cadeias, né? Ou Piaget, ou Foucault, Michel Foucault, qualquer outro desses pensadores aí, né? Filósofos. Então leve esses autores, esses livros para as cadeias. E aí, qual é a ideia aqui? Para os que pensam que a Bíblia é um livro como outro qualquer, como muita gente pega a Bíblia para estudar, como Augusto Cury falou, né, um depoimento muito forte, que ele era ateu e pegou a Bíblia para estudar, para ver algumas coisas a nível de ciência mesmo, só que não teve como se envolver emocionalmente e não teve como mudar a sua vida, o seu estilo de vida, né? Ele acabou se convertendo ao cristianismo. Para os que pensam que a Bíblia é um livro como outro qualquer, pregue Shakespeare para um grupo de presos e veja quantos deles mudarão de vida. Então pegue Shakespeare, Saramago, Michel Foucault, vá falando desses pensadores, desses filósofos todos, e aí você vai ver se o preso vai mudar de vida, vai ter algum tipo de transformação na sua essência, né? A Bíblia provoca isso. Então, não, será que é por acaso? Então, além de toda essa coisa aqui da crítica textual de documento antigo, tem uma ação direta na vida de quem a lê, diferente de outros livros, né? Qual é a peculiaridade da Bíblia? Então, aqui tem alguns registros também que eu peguei do doutor Rodrigo Silva. Ele coloca aqui, ó, credo que absurdo, vale dizer incrível, atribuído a Tertuliano, de 155 a 220, né?
Paulo falou da loucura da pregação lá em 1 Coríntios, que já é um livro, uma carta aos Coríntios, né? Do apóstolo Paulo na Bíblia, capítulo 1, verso 21 a 24, e no capítulo 2, do verso 4, tá bom? E aqui tem mais uma coisa pra gente ver se a Bíblia é confiável ou não. Se a Bíblia fosse preparada, né, literariamente, como os livros da época, como até hoje tem uma sequência lógica, tem ABNT, tem normas técnicas para você escrever, tá dentro de todo um padrão. Se a Bíblia fosse preparada dessa forma, né, literária, seria natural o seu sucesso, né? As pessoas poderiam atribuir o sucesso da Bíblia, essa coisa toda, a toda essa excelência de regras, de padrões, né, de sequência lógica literária, né? E aí eu não precisaria de fé alguma para entender isso, né? Ou seja, como é que a Bíblia chegou? Por que eu estou falando isso? Porque a Bíblia ela vai contra todas as regras, normas. Imagina você escrever um livro hoje descobrindo todas as normas da ABNT, da metodologia de pesquisa científica, tudo contrário. Será que esse livro ia ter crédito? Então a Bíblia foi escrita assim, muitas vezes com palavras ali desalinhadas, com a gramática errada, porque pessoas que não tinham, né, o intelecto, com coisas politicamente incorretas, trazendo uma série de coisas que desobedeciam. E, no entanto, até hoje, ela se preservou. Tá bom? Então esse é um outro questionamento aqui, ó. Eu não preciso de fé para crer que o grandão vai ganhar a luta aqui, não? Imagina um grandão, né? E esse gurizinho aqui, um lutador de sumô, quem é que vai ganhar a luta aqui? Então não preciso de fé para dizer não, quem vai ganhar é o grandão aí, né? Mas se o contrário ocorrer e eu não tiver racionalmente como negá-lo, né? Então assim, imagina se esse gurizinho ganhar. Racionalmente você vai falar, é impossível, né? Como é que esse gurizinho ganhou? Aí tem que ter fé, né? Tem que ter fé. Imagina se você não viu a luta, então tem que ter fé para acreditar nisso. Tem que ter algo sobrenatural aí, tem que ter algo diferente, né? Então é isso que a Bíblia traz e que muita gente não acredita, não consegue entender, porque é como se a Bíblia, os outros livros, seguindo as normas da ABNT, as regras convencionais, a astúcia literária seria esse grandão aí, né? E a Bíblia é esse garotinho aqui, que foi escrito de forma toda errada, né? Sem obedecer padrões nenhum, regras nenhuma, mas até hoje venceu, como eu mostrei aqui para você, mais de 24 mil cópias só o Novo Testamento, com intervalos de cópia bem curtinhas, comparado a grandes autores do mundo das obras literárias da humanidade. É uma criancinha que ganhou de gigantes aí, os gigantes que o ser humano atribui como gigantes, né? E acabam negligenciando Deus, né? E o que a Bíblia traz. Então, o que é que eu quero dizer com isso aqui, né? Se a produção de livros fosse uma corrida de cavalos, a Bíblia seria um azarão. Então, assim, imagina que tem todos os cavalos bons e tem aquele pé duro, né, relecante lá, e é esse que ganha, né? Então, fazendo uma analogia aí, seria nesse sentido, tá bom? Então, tem problemas com a Bíblia? Tem sim, muitos problemas, e é por isso que eu estou falando que ela tinha tudo para não chegar a ser o livro que é hoje. Não ter sucesso nenhum, mas teve. Então, será que não tem algo sobrenatural nisso aí, né? Um poder superior trazendo todo esse conhecimento até hoje na nossa geração. Então olha o que o Leonard Ravenhill, um pregador, fala, né? A Bíblia é um livro radical, absolutista, isso pode ser um suicídio intelectual. Ou a Bíblia é inteiramente absoluta ou é obsoleta. E é isso que a gente está vendo hoje, as pessoas questionando, é machista, é preconceituosa, é não sei o quê. A Bíblia, do jeito que ela está escrita, se a pessoa pegar hoje, é um suicídio intelectual nessa geração, né? O pessoal fala da geração Nutella, da mimizenta, porque as pessoas querem atribuir à Bíblia um padrão hoje politicamente correto, um padrão hoje que a sociedade foi caminhando, se desvirtuando dos reais valores e atendendo às demandas e às conveniências da própria humanidade, né? Então, o pregador Leonard Ravenhill, ele deixa muito claro isso aí. Ou você acredita que a Bíblia é absoluta, ou você vai colocá-la como obsoleta. E aí já é uma grande decisão que você precisa ter, né? Esse documento que já ganhou de todas as obras literárias que eu lhe mostrei aqui, a nível de crítica textual, mostrando a legitimidade, né, de forma genuína. Ela mostra que você tem um documento aí precioso, né? Imagina um tesouro esquecido, né? E que está aí à disposição de todos e que ninguém valoriza. Ou, né, você vai colocá-la como obsoleta e dar ênfase a esses livros que estão sendo produzidos aí por seres humanos que, né, não se comparam em nada com os seres humanos que a Bíblia traz em seu conteúdo, né? Então vamos ver aqui, ó. De fato, a Bíblia tem sérios problemas editoriais. Então, como a gente está falando aí, em termos literários, o grego koiné do Novo Tempo é inferior ao grego erudito dos clássicos helenísticos. Então, até a forma de escrita, a gramática, o grego ali, como se a gente pegasse alguém do interior que não teve muita formação, né? Então, é um grego mais chulo, né, do que o grego erudito, o grego dos intelectuais, dos escribas ali, né?
Então existem pequenas contradições, e aqui muita gente, aí ó, não diz que a Bíblia não pode se contradizer. Aqui as contradições que tem, né, segundo os estudiosos, são contradições de palavras, de termos, né? Como eu falei ali, de Joana e João. Qual é? Aqui está dizendo que é Joana, aqui está dizendo que é João. Tem uma contradição aqui. É Joana ou é João? Mas a essência do contexto, a mensagem, ela continua íntegra. A mensagem não se contradiz. Mas alguns termos nos locais que foram colocados, a interpretação ou até a tradução durante a cópia acabam, em alguns pequenos trechos, pouca coisa se contradizendo. E como eu mostrei no início, né, isso é muito pequeno, é muito pouco comparado a toda a mensagem do cânon bíblico que está de forma praticamente 100% preservada. Então, são contradições em algumas escritas, em alguns termos, não na essência da mensagem. Contradições que, independente de qual seja usada, não muda o significado, não muda o contexto, não muda a mensagem. Então, é deixar muito claro isso aqui, tá? Frases politicamente incorretas, tome tua cruz, arranca o teu olho, né? Para as épocas ali. Expressões obscuras como Deus se arrependeu, né? Histórias bizarras de incesto, concubina, esquartejada, rei adúltero. Então, em momentos, em gerações que isso tudo seria uma atrocidade, a Bíblia traz isso aí, né? Então, perceba aí que pelo jeito que ela foi escrita, ela não deveria sobreviver. Outra coisa interessante para a gente ver se vale a pena a gente confiar na Bíblia. Quem, em sã consciência, pegaria diversos livros soltos, de forma redundantes, até repetidas, como a gente vê várias histórias repetidas na Bíblia, mas com detalhes importantes e preservados de forma assim didática para a gente pegar algumas coisas que não tem num outro livro da Bíblia. Quem hoje faria um livro, né, desse jeito, né, pegando pedaços soltos de várias pessoas de forma repetida e tal, para juntar tudo e fazer um canon, né? Então, como tá aqui, né? Seria assim algo assim que o pessoal fala assim, você tá maluco? Pega essas editoras hoje que estão procurando escritores, né? Eu tô até escrevendo o meu livro e pega e dá tudo solto assim para a pessoa organizar e colocar ali. Sem revisão literária, gramatical, né? Como eu falei, cheio de coisas politicamente incorretas, né? Imagina se a editora ia publicar isso, né? Para receber um bocado de processo. Então seria mais ou menos esse contexto aí que a Bíblia foi escrita, né? E aqui vem outros problemas também que ao longo das gerações a Bíblia sofreu, né? A perseguição. Olha o que esse cara aqui mesmo, George Bernard Shaw, fala, de 1856 a 1950. A Bíblia é o livro mais perigoso da Terra. Mantenha-o trancado e jogue a chave fora. Mantenham longe do alcance de seus filhos. Então imagina, pessoas querendo de fato esconder a Bíblia, mostrar que ela é horrível, que ela tinha ali, né, algo demoníaco. Então a perseguição foi ferrenha, né? Por que então a Bíblia não caiu no esquecimento? Apesar de tudo que eu já te falei aqui, por que é que não caiu no esquecimento? Será que não tem um porquê maior? Aqui biógrafos de Voltaire, né, apresentaram sua afirmação de 1776, ó. Em 100 anos, biógrafos de Voltaire achou isso aqui, que ele tinha falado que em 100 anos a Bíblia será um livro que caiu em desuso. Será um livro esquecido, bom para ser relegado às prateleiras empoeiradas do livreiro. Então era isso que se acreditava. Isso aqui está lá na fonte Encyclopedia of Time, volume 1, 420, Candid Mobile Reference, 2008. Tá? Então, assim, infelizmente tem gente que deixa a Bíblia assim, né, empoeirada no cantinho lá. É porque não sabe o valor que essas mensagens têm. E eu acredito que até o final dessa aula você vai ver e vai desempoeirar a sua caso você tenha colocado como Voltaire imaginou, né? E os biógrafos dele, né? Então, ó, um livro que tinha tudo para ser destruído ou completamente modificado, mas nunca preservado, né? A gente viu aí que queimaram Bíblia, né? Enfim, fizeram muitas coisas. Em 1199, o Papa Inocêncio III proibiu a tradução da Bíblia para a língua vernacular, o francês, né? E decretou que seria um perigo se a Bíblia fosse lida por pessoas simples do povo. Quem fosse apanhado lendo ou ensinando a Bíblia na França seria morto. Várias Bíblias foram queimadas a mando da igreja. Então imagina que contradição, né? A gente conhece isso aí, né? Roma, a igreja papal, querendo dominar o conhecimento, a informação e não deixar a população beber da fonte, né? Ter as informações preciosas ali. Dizem, fazendo analogia com a política, né? Diz que o maior medo de político corrupto, de quem está no poder, é ter uma população bem esclarecida, inteligente, né? Intelectual. Porque quem não presta, quem é incompetente, quem está escondendo, quem está deturpando, distorcendo, vai sair dali, a pessoa vai perceber. E a igreja, em algum momento, querendo dominar, né? Querendo manter o seu poder, quis deixar a humanidade ignorante, né? Não queria que a humanidade tivesse acesso às informações que ali tinham. Então, que quem ensinasse era morto. Então, imagina se uma coisa ruim, por que quem ensinasse aquilo ia ser morto, né? E aí a própria Bíblia traz o porquê disso, né?
Olha aqui, ó, depois da morte de Inocêncio III, o Sínodo de Toulouse redigiu um 14º cânon contra os cátaros e, por tabela, albigenses e valdenses. Então, ainda assim, teve um povo remanescente que decidiu, né, continuar promovendo, ensinando e copiando a Bíblia. Né? Então tá aqui a referência aí que eu peguei, né, de uma palestra do Dr. Rodrigo Silva. Então assim, ó, mesmo assim, com tudo isso aí que aconteceu, 10.000 Bíblias foram queimadas em 8 de agosto de 1713 por Ferdinando II. O Papa Clemente II condenou a leitura da Bíblia e o Papa Gregório considerou as sociedades bíblicas um crime contra Deus e a Igreja. Né? Então imagina uma coisa que fala de Deus, quem usasse, quem ensinasse, ia ser condenado por crime contra Deus. Imagina, né? Loucura. Você vê a insanidade do ser humano para se manter no poder e para prejudicar a liberdade de expressão, a liberdade intelectual, o desenvolvimento pessoal, né? Que o conhecimento chegue a todo e qualquer indivíduo, né? Então, isso foi o que a Bíblia sofreu, né? E aí vem um outro questionamento bem bacana para você refletir. Se você duvidar da legitimidade, da verdade, da historicidade de Sócrates, de Platão, de César, de Homero, né? Não vai mudar de nada, né? Será isso aqui era mentira, né? Não existiu não, isso aí foi uma ficção, esse cara não existiu, esse Sócrates. Hipócrates não existiu, né? Platão não existiu, foi uma invenção, alguém que criou, né? Mas se a gente duvidar de Jesus, aí a coisa pega, né? Porque foi o ser humano que dividiu o mundo em duas eras, né? Antes de Cristo e depois de Cristo. A humanidade foi tão impactada que ele dividiu, né, a história. Por isso que as pessoas não têm como questionar. E aí querem atacar a verdade, destruir a verdade, os pilares, querem queimar, esconder a Bíblia, esconder o conhecimento. E a gente percebe que tudo que existe hoje, a gente vai ver aqui, está se embasando na Bíblia, né? Olha a outra visão desse estudioso aqui, né? É o Northrop Frye. A Bíblia deve ser ensinada desde cedo e de modo completo, lançando bases profundas na mente, de modo que tudo que vier depois possa se estabelecer nela. Saber ler a Bíblia é saber ler. As habilidades de leitura preliminar e as habilidades avançadas de leitura podem ser aprendidas da Bíblia melhor do que qualquer outro livro. Isso é uma pura verdade. Eu já vi muita gente simples, quase semi-analfabeta, nas igrejas que eu congrego, né? Nas comunidades, nas cidades que eu vou. E é impressionante como as pessoas desenvolvem a leitura, ainda não tendo formação escolar, acadêmica, mas pela convivência na igreja, lendo a Bíblia, a pessoa parece que tem um ensino médio completo, né? E tem gente que se forma na escola com um certificado de ensino médio e não sabe ler, não sabe escrever. Mas um cristão, uma pessoa que está congregando, que faz o estudo da Bíblia, ela consegue se desenvolver até com habilidades cognitivas melhor do que quem participou na escola. Esse é um fato inquestionável, né? E aqui vem algumas dicas que eu quero deixar para você, que decidiu estudar a Bíblia aqui comigo, tá bom? Não é suficiente ler a Bíblia, é necessário conhecê-la através de estudo diligente, disposição para seguir seus ensinos. Então, é estudo diligente, por isso que esse vídeo vai ficar um pouco longo. Mas estudar é assim, quem quer aprender tem que dedicar tempo, né? Porque a gente vive no mundo da informação hoje, mas nunca tivemos uma sociedade tão ignorante, tão desinformada, porque a informação é tanta e tem as fake news, a pessoa pega de forma superficial, não estuda com profundidade e acaba, né, se enganando, pegando informações equivocadas, tá bom? Então, esse vídeo aqui eu quero trazer para você a resposta. A Bíblia é confiável? E eu espero que você já tenha tido aí essa resposta, né? Porque, como eu disse, não adianta a gente querer estudar o conteúdo dela sem acreditar nela, 100% na confiabilidade dela, né? Que ela é o que a gente vai ver aqui que é. Estude a Bíblia com o coração aberto. Então é isso que eu te peço. Abra o seu coração, abra a sua mente. Tem um provérbio chinês que diz que você não tem como tomar um chá novo se você não esvaziar a xícara, né? O hábito dos orientais de tomar chazinho, né? Então se você quer tomar um chá novo, você tem que esvaziar a xícara. Digamos que aquele chá esfriou, você não quer mais, quer um quentinho, você tem que jogar aquele fora, deixar a xícara vazia para tomar um outro chá. Então esqueça tudo que você já aprendeu na escola, na família, com seu pai, com sua mãe, com os colegas, em outras denominações, na igreja, e procure estudar a Bíblia. Abra sua mente e seu coração para a informação que você pega aqui entrar na sua mente e no seu coração. E aí você vai fazer uma análise, né, com juízo de valor, com juízo de causa, tá bom? Então, coração aberto, ouça Deus falando com você através de sua palavra. Ore a Deus, peça ao Espírito Santo de Deus para te iluminar, para abrir a sua mente e o seu coração, tá bom? Então aqui, ó, como a Bíblia chegou até nós. Então, ainda trazendo um pouco de relatos aí, evidências científicas, acadêmicas, né? Moisés foi o primeiro escritor da Bíblia lá em 1500 anos antes de Cristo. Então, Moisés, primeiro escritor, né? A Bíblia foi escrita ao longo de 1600 anos. Aqui em cima tem aqui, ó, a Bíblia foi escrita por 40 autores. Então, imagina,
40 autores, um ratificando, fortalecendo a mensagem do outro, né? Complementando muitas vezes, mas nunca se contradizendo na sua essência, na sua mensagem, né? Então, mais de 40 autores ao longo de 1.600 anos. Então, Moisés foi o primeiro. A Bíblia foi escrita na Ásia e na Europa, né? E a Bíblia é o livro mais vendido no mundo hoje, como eu falei, o mais copiado, né, traduzido e vendido. Então, é o livro mais copiado, é o livro mais traduzido e é o livro mais vendido. Então, você vai questionar se esse livro é legítimo, se esse livro é verdadeiro, se ele possui verdade, né? Ou vai dizer que ele é obsoleto. Então, aqui, ó, tem aqui o Antigo Testamento com 39 livros. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico e aramaico. E o Novo Testamento tem 27 livros. O Novo Testamento foi escrito em grego, né? E aí tem muitas coisas aqui que durante a interpretação a gente precisa saber disso. Porque uma palavra em hebraico quer dizer uma coisa. E às vezes, quando é escrita em grego, a tradução, os tradutores interpretam de forma diferente e podem distorcer o entendimento da mensagem que a Bíblia traz. Então, se você pega um termo e vai olhar em grego, esse termo pode dizer algo diferente do que aquela mesma palavra em hebraico. Outra coisa muito interessante é que o hebraico e o aramaico era a língua básica do povo de Deus, né? De Moisés, do povo de Israel. Então, eles tinham a cultura divina, eles tinham ali toda a essência da mensagem de Deus de forma íntegra, de forma preservada. O grego já entra aí a questão do paganismo, da cultura pagã, né? Do misticismo grego, do politeísmo, de deuses, né? Então, quando se tem no Novo Testamento traduções em grego, a gente percebe a entrada aí de muita coisa do paganismo. O tradutor ali, a pessoa ao escrever, uma palavra que tinha, ela acaba interpretando de uma forma diferente do que Deus queria trazer por conta da ideologia pagã, por conta da crença pagã, né, do misticismo, do que o homem já foi criando por si mesmo, né? Então a gente precisa entender isso para, durante a interpretação e o estudo da Bíblia, você saber discernir qual a mensagem verdadeira que aquele texto quer trazer. Por isso que falam que um texto fora do contexto, muitas vezes se torna um pretexto na Bíblia. Então, antes de estudar tudo, você precisa entender essa linguagem original, né, do que foi escrito em grego, ou que aí você tem que olhar com muito cuidado, porque muitos termos são traduzidos de forma equivocada, de forma errada, e do hebraico e do aramaico, que muitas vezes traz a essência do que Deus quis transmitir. Aqui o ano zero, né, a chegada de Jesus Cristo, e aí vem aqui, ó, João foi o último escritor da Bíblia, os apóstolos, a morte de Jesus, e aqui vem, né, 100 anos depois de Cristo, João, o apóstolo João, que escreveu Apocalipse, né, o livro de Apocalipse, foi o último escritor da Bíblia. Então aqui você já tem aí, né? Aqui tem as divisões aqui embaixo, os 5 primeiros livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, o Pentateuco. Eu aprendi isso com 10 anos de idade, né? No Clube de Desbravadores da Igreja Adventista do Sétimo Dia, né? Os livros da Bíblia eu sei de cor. Então os livros históricos estão aqui. Ela é dividida em livros poéticos, profetas, né? E aí tem os profetas maiores e os profetas menores. Tem os evangelhos, que é os primeiros livros do Novo Testamento, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Tem um livro histórico, que é o livro de Atos. Tem as epístolas, né, do apóstolo Paulo aí, que tem a carta aos Romanos, aos Coríntios, aos Efésios, a Gálatas, né? E aí vem aqui as epístolas e o livro profético. Então a Bíblia é dividida assim de forma didática, né? Pentateucos, históricos, poéticos, proféticos, os evangelhos, que é a história de Jesus, toda a vinda, o plano de salvação, um livro histórico, as epístolas e o livro profético do tempo do fim, da revelação, da volta de Jesus, que é o Apocalipse. Maravilha, né? A gente está só mostrando aqui se a Bíblia é confiável ou não e o que ela é, para você saber se vale a pena ou não estudar esse livro. Então aqui, por que a gente tem que confiar na Bíblia? Mediante tudo que eu já te falei aí. Então aqui, arqueologicamente falando, tem provas e evidências inequívocas, né? Os manuscritos do Mar Morto são a coleção de centenas de textos e fragmentos de textos encontrados nas cavernas de Qumran. No Mar Morto, no fim da década de 1940, porções de toda a Bíblia foram encontradas, exceto do livro de Esté e do livro de Neemias. Este achado ajudou a provar que o texto da Bíblia que temos hoje não foi alterado. Então, escritos do Velho Testamento foram achados aqui nesse século aí, né, 1940, na nossa geração, e estavam preservados igualzinho às cópias que a gente viu ali, né, durante toda a história, né? Então, arqueologicamente, cientificamente, isso está comprovado. Então, mais uma vez,
a Bíblia é extremamente confiável. Profecias cumpridas, isso também mostra que a Bíblia é confiável, né? E haverá fomes e terremotos em vários lugares, porém tudo isso é o princípio das dores. Está lá no livro de Mateus, no capítulo 4 e no verso 7. A Bíblia é escrita assim também. Os números grandes a gente chama de capítulo, né? Cada livro tem os seus capítulos. E os números pequenininhos são os versos, os versículos. Então, sempre antes do dois pontos é o capítulo, o número grande, e depois dos 2 pontos são os versos, o versículo, né? Aqui, Mateus é o símbolo, é a abreviação do livro de Mateus, capítulo 24, verso 7. Outra coisa, a unidade. Mesmo sendo escrita durante 1.600 anos, por 40 autores diferentes, a Bíblia não se contradiz na sua essência, na sua mensagem. Como eu disse mais cedo, existem algumas pequenas contradições de termos, né? Como eu falei ali de Joana e João, alguma coisa nesse sentido aí, para fazer uma analogia para você entender quando a gente diz que tem pequenas contradições. Nada que comprometa a mensagem, a essência, o contexto. Né? Por isso que a gente fala também que a Bíblia não se contradiz na sua interpretação. Ela sempre está dizendo a mesma mensagem, ela leva para o mesmo caminho. Aqui o poder transformador. A Bíblia possui, a gente falou disso também, né? A Bíblia possui um poder transformador quando as pessoas permitem que suas verdades entrem em seus corações. Então precisa a pessoa permitir, querer. E parabéns, como eu disse a você, por ter desenvolvido essa vontade de estudar a Bíblia. Né? Então você entendendo a origem dela, se ela é confiável ou não, você vai poder abrir o coração e a mente para aceitar as verdades contidas nesse livro sagrado, tá bom? A veracidade da Bíblia é confirmada pela história, pela arqueologia, por profecias e vidas que foram transformadas após seu estudo. Compreensão e a prática. Então não basta só estudar, né? Você tem que compreender e praticar o que ela diz que você tem que fazer. O estilo de vida tem que mudar. É por isso que as pessoas se transformam, porque querem vivenciar na prática tudo que a Bíblia informa. Então isso aqui mostra, mais uma vez, que a Bíblia é extremamente confiável para a gente estudar e segui-la, tá bom? Mais do que qualquer outro livro que a gente vê pessoas aí, como livro de cabeceira, né? Seguindo seres humanos comuns, meros mortais como eu e você, que se intitularam ou que muitas vezes foram ovacionados pela humanidade, né? Já caída, né? Já pecaminosa. Então a gente precisa de fato seguir o mestre dos mestres, né? O autor dos autores, né? Que é o nosso Deus. Então vamos aqui, ó, a Bíblia Sagrada, através dela blasfemos tornam-se reverentes, ébrios tornam-se sóbrios, criminosos tornam-se confiáveis, ladrões tornam-se honestos, adúlteros tornam-se puros e fiéis, né? Então esse é o poder que a Bíblia traz. E aí, mais uma pergunta para você refletir aí, né? O que torna a Bíblia um livro tão especial, Jardel? De onde vem esse poder, né? Que valor tem ela para o homem atual? Qual é a importância? Por que a gente tem que estudar? É isso que até o final desse estudo, dessa nossa aula aqui, você vai ver, tá bom? Você vai responder. O fato é que Deus revela suas verdades pouco a pouco ao homem desde que ele criou a humanidade. E a Bíblia fala como foi a origem do ser humano. Tá lá, a própria Bíblia diz como o homem foi criado, diferente das narrativas humanas, né? E aí a gente já vê uma grande dicotomia, uma grande polarização e uma decisão que você precisa fazer. Porque a Bíblia fala que nós somos criados por Deus, por um Deus. E o ser humano acredita e cria narrativas que a gente veio de uma explosão, veio do acaso, veio do desenvolvimento aí de um girino, né, de células de poeira, enfim, do macaco. Então tem várias teorias que fogem o que a Bíblia traz sobre a nossa origem, né? Então, Deus revela suas verdades pouco a pouco, de Adão até o dilúvio, não existia a palavra de Deus escrita. Então Deus revelava diretamente ao ser humano. E aí o que é que aconteceu? Que o ser humano, infelizmente, não tem mais essa conexão direta com Deus. E essa afirmação aqui responde essa pergunta aqui, ó. Por que é que Deus se comunicaria através de um livro, né? Tem aqui 2 Pedro, no capítulo 1, no verso 21. A gente vai ver esse versículo mais na frente também. Porque parece uma contradição, né? Se podemos ir a Deus diretamente em oração, por que ele precisa de um livro para revelar sua vontade? Por que é que Deus precisou ter a sua palavra escrita? Já que a gente pode falar com ele diretamente. Aí muita gente até questiona por que a gente tem que ir para uma igreja se eu posso falar com Deus na minha casa, né, no meu quarto. Então a Bíblia traz tudo isso, tá bom? Então é simples, ó, resposta aqui. Porque Deus respeita os padrões cognitivos da humanidade. O homem, desde que o homem foi criado, entrou em pecado, que a Bíblia conta essa história, né, o homem veio se transformando, veio, né, se desenvolvendo, veio caindo em degradação, por conta da sua, né, a natureza pecaminosa,
por conta da consequência do seu ato de desobediência, e isso foi afastando o relacionamento do homem com Deus, né? Não é Deus que se afastou, o homem que foi se afastando pelas suas decisões, pelo seu livre arbítrio. E aqui Vygotsky fala, o ser humano se constitui como tal em seu meio social. E a gente sabe que, infelizmente, o mundo já teve aí diversos problemas sociais, de destruição de cidades até hoje, guerras, né, atentados, o ser humano cada dia mais, né, se corroendo por conta, né, da sua arrogância, da sua prepotência, do seu orgulho, do seu achismo de que é Deus, de que pode ser Deus e de negligenciar o verdadeiro Deus, né? Então o homem foi perdendo a intimidade com Deus. O fato é esse, a Bíblia mostra isso, né? No Éden, quando foi criado, o homem caminhava com Deus, o homem via a Deus, ouvia diretamente Deus. Depois do pecado, o homem só passou a ouvir. Tanto é que quando a Bíblia fala que Deus chamou Adão depois que ele comeu a fruta com Eva, ele se escondeu, ficou com medo, nem sabia, nem reconheceu. Ou seja, na hora que ele pecou, o pecado é isso, é o afastamento. É você desobedecer, é você se afastar de Deus, é você criar uma ruptura, é separação, é você fazer algo contrário ao que Deus quer. Então, depois que o homem pecou, ele já não conseguiu mais ver a Deus. Não foi porque Deus sumiu, foi porque ele ficou afastado, porque ele decidiu colocar uma venda. Então Adão colocou uma barreira, uma venda aí entre ele e Deus no momento que ele decidiu desobedecer, né? Depois, nem ouvir mais o ser humano conseguiu. O ambiente social, a negligência, o trabalho, né? A vida ali diferente do paraíso fez o homem acabar entrando ainda mais, caindo ainda mais, se afundando ainda mais em si mesmo, né? E aí Deus, para falar com a humanidade já caída, pervertida, precisou enviar profetas, né? Surgiu os profetas, homens escolhidos por Deus, selecionados para ser a voz de Deus para a geração, para a comunidade. Então tiveram os profetas, né? Então veja, Deus caminhava com o homem via e ouvia. Depois o homem não viu mais, começou só a ouvir, só ouvia. Depois nem isso, perdeu de ver e de ouvir. Aí vieram os profetas, ou seja, passaram a ouvir a Deus através dos profetas, de uma pessoa que falava inspirada e amando de Deus. Só que aí os profetas também morreram, acabaram-se os profetas. Depois disso, a Bíblia chegou. Então os profetas escreveram a Bíblia, tiveram pessoas que deixaram os registros de tudo que foi feito nesses períodos aqui, visões, sonhos. Então a Bíblia é o documento, é o manual de Deus. É a carta, você vai ver aqui, né? Então o que é a Bíblia, Jardel? É confiável, a gente viu o que é, mas o que é ela? É o registro de toda a mensagem de Deus, desde que o homem é homem, desde o Jardim do Éden até o final dos tempos. Na própria Bíblia, ela diz aqui, ó, que isso aqui, ó, não aconteceu, está perto de vir. Nos dias finais, o Apocalipse fala isso. Deus vai falar com a gente novamente por profetas, porém, contudo, todavia, entretanto, o diabo falará através dos falsos profetas. Então, o conflito cósmico que a Bíblia traz, o grande conflito entre Deus e Satanás, a história da humanidade, está perto do fim. A Bíblia traz que nos dias finais, Deus vai levantar de novo os profetas, até crianças. A Bíblia fala que se preciso for, até as pedras vão clamar. E o diabo também vai estar trazendo o seu exército e falsos profetas para levar as pessoas para a perdição. Isso aqui é a história resumida do que esse livro traz para a gente. Para que é que surgiu? Para que é que Deus precisa de um livro? A Bíblia Sagrada surgiu para preservar perpetuamente a vontade de Deus para o seu povo. Né? Então a ideia é essa. Ainda que não tenha mais profeta, ainda que a gente não ouça diretamente, nem veja, a Bíblia está aí. É a palavra de Deus para que a gente entenda a mensagem de forma perpétua sobre a vontade dele na nossa vida. O que é que ele quer pra gente? Para que é que a gente foi criado? Da onde eu vim? Quem eu sou? Qual é o meu propósito? Qual é o meu estilo de vida? Né? Se eu morrer, para onde é que eu vou? O que acontece quando eu morro? E qual é o meu destino final? Que é a pergunta que muita gente fez na Bíblia, né? Existe vida eterna? E aí a Bíblia fala que sim. E a gente tem um caminho a seguir se a gente quiser dar essa vida eterna, né? Que é o presente que Deus fez para nós lá no Jardim do Éden. E que infelizmente o pecado veio, o diabo veio e criou a morte, criou a dor, a lágrima, o sofrimento. E é isso que a gente tem que estudar a Bíblia para saber qual é o caminho que eu tenho que trilhar para fazer parte do exército de Deus. A Bíblia é o livro mais traduzido e vendido, porém é o menos compreendido pelas pessoas. Infelizmente, essa é a verdade, né? O distanciamento, a negligência, as outras coisas são mais atrativas, atraentes. Você lê um monte de coisa de ficção e a mente não para. Assiste séries e a mente não para. Vara à noite, madrugadão. Mas quando você pega a Bíblia para ler, 5 minutinhos dá sono, dorme, não consegue. A mente já está cauterizada, né? A mente já não vê atrativo. Então a gente precisa mudar isso, né? E as pessoas não conseguem entender. Por isso que é importante você
está estudando aqui comigo, tá bom? Então é isso. Se resumindo, a Bíblia é uma carta de amor. Amor de um Deus que nos fez, que mostra que a gente é a imagem e semelhança dele. E ele criou um manual de como a gente deve ver. Como a gente foi criado por ele, nós somos criatura, uma máquina potente, o ser humano, o corpo humano. Né? Eu sou profissional da saúde, eu sei bem como funciona a parte de células, tecidos, órgãos, sistema, e é algo assim divino. E essa carta de amor porque ele nos ama, apesar da gente não merecer, merecer a morte, né, pelos atos que a gente tem, ele ainda tem um plano de salvação e redenção pra gente. Né? E é isso que nos dá esperança, né? A esperança de dias melhores com as pessoas que a gente ama. Né? Então é uma carta de amor do Deus que nos criou. E é muito bom a gente receber cartas de pessoas que nos amam, né? Eu não sei se você já recebeu, né? Ou já enviou. Então, e a gente mandar para quem a gente ama também, né? Então é uma carta de amor, a carta de amor de Deus para você e para mim. Né? Essa é a Bíblia, é o manual da vida. É mostrando tudo sobre a sua essência, sobre os seus antepassados, o ser humano. E sobre o inimigo de Deus, sobre o nosso rival, o nosso arqui-inimigo que se rebelou e quer nos destruir. A obra que Deus criou inveja nele. E ele quer destruir, ele quer ganhar. Ele não aceitou Deus criar a gente à imagem e semelhança de Deus. Ele se envaideceu, veio o orgulho e ele quis ser igual a Deus. E a gente está nessa seara. Deus querendo preservar a gente e o diabo querendo destruir. E aí você precisa saber qual é o caminho que você está trilhando. Seu estilo de vida está te levando para perto de Deus ou para perto do diabo? E essa linha é tênue, porque o diabo, infelizmente, ele não vem com chifre, como muita gente acha, com coisa ruim, agredindo, querendo lhe machucar. Ele vem com coisas bonitas, com coisas atrativas, com coisas prazerosas, para te fazer se distanciar de Deus, te dando o melhor que você acha que é para você. Então vamos ver aqui rapidinho o que é que a própria Bíblia diz sobre ela, né? Revelada por Deus. Aqui, ó, quem inspirou a Bíblia? A gente vai ver isso aqui rapidinho, porque lá na frente tem algumas perguntas para você fazer exercício aqui, tá bom? O vídeo vai ficar longo, é um estudo, como eu falei, de forma diligente, estudando, tá bom? Quem inspirou a Bíblia? Segundo Timóteo, você pode abrir a sua Bíblia aí. Quando eu falar o verso, você pode dar um pause. Dá uma pausa aqui no vídeo, dá uma pausa e abre a sua Bíblia e vai pegando, vai lendo, ou usa um aplicativo no celular ou o site aí, tá? Dá um pause no vídeo e aí depois você acha, lê e confirma se está aqui no slide que eu estou te mostrando, tá bom? Então, 2 Timóteo, capítulo 3, o número grande é o 3 e no verso 16, no versículo 16, diz assim, ó, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, né? Então, toda a escritura é inspirada por Deus, tá aqui. Vou te perguntar lá na frente de novo, tá bom? Quem inspirou a Bíblia? Deus. Quem recebeu a inspiração? Então, muita gente escreveu. E quem recebeu? Está lá em Hebreus, capítulo 1. É outro livro já aqui. Livro de Hebreus, capítulo 1, no verso 1. Então, o número grande 1 e o verso pequeno 1. Procura aí, dá um pause e procura aí na sua Bíblia. Vamos ver aqui, ó. Então, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Então, quem recebeu a inspiração? Os profetas, como a gente falou. No início, Deus falava com o homem ouvia a Deus, via e depois passou a ter essa conexão através dos profetas, tá bom? Então, vamos ver aqui. Fonte de orientação e soluções. Será que a Bíblia é? A que se compara a Bíblia? A própria Bíblia fala isso, né? Então, lá no Salmos, o livro de Salmos, no meio da Bíblia, Salmos 119. Tem gente que fala que Salmos não tem capítulo, né? Porque são canções, são poesias, mas enfim. De forma didática para você conseguir seguir essa sequência aí. Capítulo é o número grande, 119. E o versinho 105, né? O versículo pequeno ali, o 105. Então, bota pausa aí e procura na sua Bíblia. Faz esse exercício para você começar a folhear a sua Bíblia aí. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, se você quer andar de forma iluminada, se você não quer tropeçar, andar em trevas, a Bíblia ela é comparada a uma lâmpada que te dá luz, que te coloca no lugar certo, seguro, né? Luz para o seu caminho. 4. Quais são os benefícios trazidos pelo estudo da Bíblia? Então, o que é que você vai ganhar estudando a Bíblia aqui comigo? Né? 2 Timóteo, capítulo 3, não, outro livro, 2 Timóteo, aquele mesmo da primeira mensagem aí, né? Capítulo 3, o número grande, e no verso 15 e 16. Então, o versículo aqui são dois, o 15 e 16. Tá? Quando tem um tracinho, é porque é daquele 15 até o 20, ele bota 15, tracinho 20. Quando é seguido, né, 15 e 16, ele bota aqui, 15 e 16. Se fosse até o 18, ele ia botar 15, tracinho 18. Ou seja, o intervalo do 15 até o 18. Tá bom? Então, bota pause aí, abre sua Bíblia. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino,
para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Olha que maravilha, o que é que a Bíblia fala? Qual é o benefício que a gente tem estudando a Bíblia? A inteligência, a sabedoria que a gente vai obter. E tem muita gente hoje se destacando no mundo porque está usando as verdades da Bíblia, o conhecimento da Bíblia. Profissionais estão tendo destaques porque entendeu isso aqui, ó. A fim de que o homem de Deus seja perfeito. A perfeição vai chegar até você e a sua casa, né? Você vai ter habilidades para fazer qualquer coisa na sua vida, para toda a obra. Esse é o benefício, é a promessa que Deus traz para você que estuda a palavra dele, que se deixa guiar pela palavra dele, tá bom? Então, ensino, repreensão, correção. Muita gente não gosta porque não quer ser repreendido, né? E aqui tem, porque você vai estar andando muitas vezes fora do caminho, né? Por falta de conhecimento, pela desinformação. E aí, quando você se deparar com a Bíblia, tem uma música que fala que a Bíblia é igual martelo, deseja despedaçar. É luz para os seus passos, uma lâmpada a te guiar. Fala que é igual um espelho. Então você vai ver ali, você vai ver uma coisa que você não vai gostar e você vai ter que esmurrar o seu eu, vai ter que, igual o martelo, quebrar, negar a si mesmo para ser uma nova criatura, para transformar a sua vida, tá? E ser iluminada pela verdade que ela lhe traz. 5. Que bênçãos recebem os que estudam a Bíblia? Mais bênçãos, né? Lá no livro de Romanos, lá no Novo Testamento. Romanos, capítulo 15, o número grande é o 15 e o verso 4, versículo 4. Olha, pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Entende por que o cristão, apesar das dores, das tribulações, dos crisóis da vida, né? Perdi meu pai recentemente, é uma dor, dá uma saudade, a gente fica chorando, o coração apertado, mas a gente tem a esperança de que um dia a gente vai se ver, né? Meu pai acreditava na Bíblia, seguia, procurou, ele fez teologia para estudar a Bíblia, era um intelectual. No início não acreditava muito, mas passou a receber a luz. E eu me lembro até hoje, ele estudando a Bíblia, né? De manhã cedo, eu estou com a Bíblia dele aqui, né? Estou usando, toda marcada, não sei se vai dar para você ver, né? Estudando com diligência, é um exemplo. Meu pai foi o meu exemplo de estudioso da Bíblia, né? E eu pretendo levar esse legado, né? Porque entendo que essa esperança de revê-lo em breve é algo que não tem preço, né? Então, eu espero, com fé em Deus, encontrar com ele. E se você também espera ver seus entes queridos, estude a Bíblia, leve a Bíblia para sua família, né? Se prepare, porque um dia Jesus vai voltar e a gente vai morar juntos, sem dor, sem sofrimento, sem morte, tá bom? Essa é a esperança que o cristão tem. Apesar das dores desse mundo, dos pecados, de tudo que é ruim que acontece, que as pessoas às vezes atribuem a Deus, mas não é. É o inimigo, é o diabo, é o arquirrival de Deus, é aquele que quer nos destruir. E ele faz as pessoas questionarem a Deus por não entenderem e não estudarem a Bíblia, né? Então, a gente precisa entender esse manual nosso, porque fala sobre nós, tá bom? 6 aqui, por quanto tempo terá validade a Santa Bíblia? Será que a Bíblia tem validade? Livro de Isaías, profeta Isaías, capítulo 40, no verso 8. Coloca aí, pause, dá uma olhada no seu texto aí, o que é que está dizendo sobre a validade. A Bíblia tem validade? Olha o que a Bíblia fala, a própria Bíblia respondendo. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Então, meu querido, não tem esse negócio de que a Bíblia foi abolida, Jesus veio para abolir. Isso é narrativa fake, é falso. A própria Bíblia fala que Jesus, ele fala que veio para cumprir. Não vim para abolir, eu vim para cumprir, para dar exemplo, para mostrar que a gente tem que seguir tudo que está nela, né? Então não tem essa história de, só o novo, o velho não existe. Isso aí é narrativa humana, é distorção. A Bíblia toda, a palavra de Deus, permanece eternamente. Está lá no livro de Isaías, né? Outro questionamento que muita gente traz, mas tem outros livros famosos e nem por isso eu considero a palavra de Deus, né? Tem aí as denominações no mundo, né? O Alcorão, tem aí, né? Uma série de pessoas aí intelectuais, pessoas famosas, celebridades que trouxeram o bem-estar para a sociedade, bem-estar social, que até as pessoas falam que foram transformadas também, mas será que é realmente a palavra de Deus? A palavra de Deus não pode se contradizer, né? Não pode coisas antagônicas, coisas diferentes, serem verdadeiras, né? Então, se uma Bíblia diz uma coisa e um outro livro está dizendo outra, então o mundo tem caminhado para o relativismo, dizendo que não existe uma verdade absoluta, mas a Bíblia mostra que existe uma verdade sim. A Bíblia fala que Jesus diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida,
né? Então a Bíblia diz que existe uma verdade absoluta. O mundo diz que não, que tudo é relativo. A verdade é aquela que você quer para você. Você escolhe a sua verdade. E isso é uma narrativa diabólica. Isso não está na Bíblia. Então tem muitos livros aí que falam algumas coisas e a Bíblia diz outra. E não dá para ter essas duas verdades, porque a verdade é só uma. E aí você precisa decidir qual a verdade que você vai tomar para sua vida. Se é a verdade da Bíblia, que é esse livro que você já viu aqui, se ele é confiável ou não, ou a verdade de um livro escrito por alguém aí, né, desse mundo perdido que é o ser humano após o pecado, né? É interessante você entender isso. Outra coisa que é bacana também é que a maioria dos livros que estão aí, os nomes mudam, a história muda um pouquinho, editam, até as histórias pagãs da greco-romanas, todas elas, se você for olhar a fundo, vem com embasamento da Bíblia, né? Então tem uma frase que fala que nada se cria, tudo se copia, né? Como a Bíblia é o livro mais antigo do mundo, mais vendido, mais copiado, mais traduzido. As pessoas, o ser humano que se acha sabido, intelectual, né? Ele copia, ele pega aquilo ali, entende do seu jeito e aí fala, vou escrever um livro aqui com essa interpretação. Vou criar aqui o meu método, vou criar aqui o meu jeito de entender isso aqui que está escrito aqui. E é por isso que tem tantas placas de igreja, tantas denominações, tantos livros querendo ser, né, um best-seller de autoajuda, querendo falar sobre o cérebro humano e tudo, mas a Bíblia é a base de todos eles. Então, qual é melhor? Você pegar na fonte ou você ir para uma derivação? Para alguém que pegou uma parte, traduziu, interpretou e fez do jeito que lhe convém, conforme a sua cultura, né, a sua experiência de vida. Então, eu prefiro beber da fonte, né? E a Bíblia é a fonte de água viva, né? A própria Bíblia fala isso, Jesus fala, né? A palavra, a água que ele dá, você jamais vai ter sede. Então, se você tem um vazio, se você tem algum problema de se achar ainda, né, deslocado de identidade, estude a Bíblia, você vai se encontrar. Bíblia Sagrada, como entender a Bíblia? A gente está finalizando, tá? 1 hora de estudo, né? Daqui a pouco a gente finaliza. Fica aqui comigo, qualquer coisa dá um pause e volta. Vai ser longo mesmo porque a gente está estudando a Bíblia Sagrada e a Palavra de Deus. E isso me dá um prazer enorme. Eu procurei trazer vários estudos aqui para você entender por completo se ela é confiável ou não e por que você tem que estudá-la, tá bom? Como é que entende a Bíblia? Tá aqui, ó. Passagens mais fáceis explicam as mais difíceis. Isso está lá em Isaías, no capítulo 28, no verso 10. Você pode pegar aí, dá um pause, abre sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 28, no verso 10. Ela deixa claro, passagens mais fáceis explicam as mais difíceis. 2 Timóteo 3,16. Considerar a Bíblia em sua totalidade. Então aqui está dizendo, a Bíblia toda tem que ser levada em conta. Não pode ser história de que o Velho Testamento caducou, foi abolido, não existe mais. Jesus veio e aboliu. Não, Jesus veio e cumpriu. Ele cumprir é dar exemplo, é fazer. Porque não existe na Bíblia, para Deus, não existe aquela coisa, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Não, Jesus diz, faça o que eu digo e faça o que eu faço, porque o que eu disse é para fazer. E eu vim aqui dar o exemplo, né? Então eu vim cumprir. Então se eu cumprir, me siga aí. Se você é meu seguidor, diz que é cristão, siga, faça o que eu fiz, né? Então, é diferente a interpretação que as pessoas dão. Ele veio para abolir. Não, ele não veio abolir nada, né? Seria incoerente Jesus vir fazer uma coisa e dizer pra gente não fazer, né? Não, eu vim fazer, mas não me siga não, velho. Que mestre é esse, né? que tipo de cristão é esse que não faz o que o mestre fez, né? Que discipulado é esse? Então, as pessoas vão distorcendo, né? Então aqui, ó, comparar com outros textos. Lá em Lucas, Novo Testamento, livro de Lucas, capítulo 24, no verso 27, fala que a gente tem que comparar com outros textos para ver se a gente não está interpretando errado, né? Porque se você pegar uma interpretação sua e em alguma parte da Bíblia tem um texto falando o contrário, falando que você está errado, sua interpretação está errada. Você não pode interpretar uma coisa com um texto, em outra parte da Bíblia, esse texto está falando, contradizendo aquilo que você interpretou. Então sua interpretação está errada, porque você não pode ter interpretações contraditórias na Bíblia. A Bíblia não se contradiz a nível de interpretação, de mensagem. Se tem uma interpretação contraditória é porque você interpretou errado, tá bom? E a forma da gente ver isso é comparando os textos. Pega um texto com outro e quando você interpretar de uma forma que os dois textos entrem em alinhamento, se complementem, não se contradigam, você vai estar interpretando do jeito correto. É maravilhoso, né? Deus é um quebra-cabeça maravilhoso. Lê o texto em seu contexto. O livro de Eclesiastes, capítulo 3, no verso 14. Então tem que ler dentro do contexto. E aí entra o fato de entender um pouco da história, da cultura da época, o perfil daquele público. Aquele público ali era como? Qual era a dificuldade? Qual era o dilema?
Qual era o ensino que Jesus queria dar? A didática ali era para quê? Qual era o objetivo? Então você tem que entender esse contexto para você poder interpretar, ler o texto e interpretar do jeito correto, né? Como eu disse, um texto lido fora do contexto se torna um pretexto para você apoiar falsas crenças, ideologias erradas e até coisas ilícitas, né? Se você pegar a Bíblia e tirar um pedacinho de alguma coisa, aí você pode até, o ladrão pode até dizer que a Bíblia diz que pode roubar, que o incesto pode acontecer porque na Bíblia teve, né? Enfim, as atrocidades que estão ali como histórias com um fim didático, mostrando dentro de um contexto, trazendo uma lição moral. Mas se você tirar isso tudo do contexto, você acaba, por conveniência própria, defendendo coisas erradas, né? A Bíblia é sua própria intérprete. Então aqui, ó, livro de João, capítulo 5, no verso 39, tá bom? O Jó aqui é João, tá? Porque tem um livro de Jó na Bíblia também, né? Perto de Salmos. O Jó tem um acento, tá? O Jó tem um acento. Jó aqui é João, tá bom? Capítulo 5, no verso 39. Então a Bíblia é sua própria intérprete. Ela foi escrita, inspirada por Deus, de uma forma que ela mesma se revela para você. É por isso que você tem que estudar comparando textos. E por fim, não menos importante, orar. Sem oração, sem você pedir a Deus a inspiração e ao Espírito Santo de Deus para abrir sua mente, te iluminar, você também não vai entender. Peça a Deus de coração, né, para te iluminar, te inspirar, abrir sua mente, seu coração, e o Espírito Santo vai agir em você. Tá bom? Salmos 119, capítulo 119, no verso 18, tá bom? Então aqui, ó, ouvindo a voz de Deus. Você fazendo isso, né, esse guia de estudo que eu estou te dando aqui sobre a Bíblia é confiável, acredito que você já viu que sim, né? Pode confiar. Porque se você não confiar nela, depois de tudo isso que você viu aqui, né? Dessas evidências, arqueológicas inclusive, crítica textual dos escritos, dos documentos antigos que o mundo hoje científico usa, você não vai acreditar mais em nada. Esqueça qualquer livro que você está lendo aí, né? Então a gente precisa ouvir a voz de Deus, estudar a Bíblia, e aqui eu vou mostrar para você aqui umas coisas bem interessantes, tá? A Bíblia vem do grego biblion, que significa livros, né? Então a Bíblia é um agrupamento de livros, tá bom? É sinônimo de escrituras sagradas, palavra de Deus. Quando a gente fala palavra de Deus, as escrituras sagradas, né, o cânon bíblico, a Bíblia, é isso tudo aí. Informações sobre a Bíblia, só recapitulando, contém 66 livros, eu já mostrei para você, né, 39 no Antigo Testamento, esse AT é Antigo Testamento, e 27 no NT, Novo Testamento. Tá? 40 autores, durante 1.600 anos ela foi escrita, tudo que foi acumulado aí, né, esse conglomerado de livros durante 1.600 anos. Línguas originais, o hebraico e o aramaico são as primitivas, né, a essência ali, com o entendimento perfeito do que Deus queria transmitir. E o grego, que a gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes as Bíblias foram traduzidas com a cultura do paganismo e as palavras colocadas ali, muitas vezes, criam interpretações erradas do que Deus quis ensinar pra gente, tá? Contém 1.189 capítulos e 31.102 versículos, né? Então, 1.189 números grandes, que são os capítulos de todos ali, né? Toda a Bíblia, de capa a capa, e 31.102 versículos. O livro mais vendido no mundo, mais traduzido, mais copiado, né? Traduzido para 2.403 línguas diferentes. Toda a escritura é inspirada por Deus, segundo Timóteo, capítulo 3, 16. Tá bom? Então aqui, ó, perguntinha, exercício para você. A gente já está finalizando, mas tem algumas etapas aqui para você fixar isso aqui, tá bom? Faz esse exercício aí, abre a sua Bíblia. Como Jesus considerava a Bíblia? João 17, 17. Vamos lá, né? Qualquer coisa, dá um pause, dá uma estirada aí, levanta da cadeira, né? Levanta da cadeira, dá um pause aí. Atividade aqui, porque para fixar, é um estudo, né? É aula. Então, prepara aí. João 17, 17. Livro de João, abre aí, Novo Testamento. Tá lá, ó, santifica-os na verdade, a tua palavra é a... O que é que tá aí? Dá um pause e responde. Pronto? Vamos lá, né? Tá aqui o texto, ó. João 17, 17. Como Jesus considerava a Bíblia? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então tá dizendo claro aqui que a palavra de Deus é a verdade. Existe uma verdade absoluta e ela é a palavra de Deus. O nosso Deus Criador, o Deus que criou a gente, a humanidade. Olha aqui, santifica-os na verdade, respondendo aí a atividade, sua palavra é a verdade, beleza? Mais uma, qual a situação de muitos estudantes da Bíblia e o que necessitam para entendê-la? A gente já viu isso, né? Eu já falei isso aqui, tá lá no livro de Atos, logo no iniciozinho do Novo Testamento. Atos, capítulo 8, o número grande é o 8, o verso de 26 a 31. Dá um pause aí, olha na sua Bíblia. Atos 8, 26, olha o tracinho que eu falei, do 26 aí 27, 28, 29, 30 a 31. Quando tem um tracinho, você lê todos, do 26 até o 31. Então, estudam e não
Para entendê-la, alguém precisa... Tá aqui. Qual é a mensagem? Tá aqui, ó. Qual é a situação de muitos estudantes da Bíblia e o que necessitam para entendê-la? Lá em Atos diz o seguinte: e ele disse, como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E aqui eu fico muito honrado, mais uma vez te agradecendo por você ter me pedido para estudar a Bíblia. Né? Assim como essa pessoa aqui da Bíblia rogou a Filipe que subisse com ele para ensinar. Qual é a situação de muitos estudantes? As pessoas estudam sozinhas e não entendem, porque não tem como estudar sozinho esse livro tão complexo, ao mesmo tempo simples, mas depois que a pessoa já recebeu a luz, já foi ensinada, né? Então, estudam e não entendem, para entendê-la alguém precisa ensinar. E aqui vem a questão do discipulado, da mentoria, da educação, né, do professor, né? Então, é assim que a gente tem que estudar a Bíblia. Não dá para pegar sozinho e querer interpretar do seu jeito, da forma que lhe convém, como muita gente faz, né? E é por isso que tem muitas igrejas, muitas denominações, né? Muitas teorias, muitos livros, e alguns até se tornam celebridades, famosos, né? Porque trazem algo que a sociedade acaba aclamando, gostando, mas distante da verdade. Mais uma, qual é a maneira correta de estudar a Bíblia, Jardel? Aqui está aqui, ó, marque verdadeiro ou falso. Vê se for verdadeiro ou falso. Pega aí, tira um print. Essa aqui, ó, comparar os textos que tratam do mesmo assunto. Eu já expliquei isso aqui, né? Você já viu. Se você está atento aí, está atenta, você já viu, né? Tá certo isso aqui ou tá errado? A gente deve comparar os textos que tratam do mesmo assunto, sim ou não? Verdadeiro ou falso? Tá lá em Isaías, no capítulo 28, no verso 10, tá? Isaías 28, verso 10, responde isso. Olha outra coisa aqui, ó. Buscar outras passagens que explicam o assunto. Verdadeiro ou falso? Essa é a maneira correta de estudar a Bíblia? Estudar sem pedir a orientação do Espírito Santo. Isso é a maneira correta de estudar? Um pouco daqui e um pouco dali sobre o mesmo assunto. Um pouco ali e um pouco aqui. É assim que deve estudar? De forma... Vamos ver? Então, tá ali, ó. Porque... O que é que diz lá em Isaías 28:10? Porque é mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, um pouco aqui e um pouco ali. Então a própria Bíblia diz, lá em Isaías, o profeta Isaías, o profeta, a pessoa que tinha comunhão com Deus, falava com Deus, recebeu a mensagem e explicou isso para a população. Então, qual é a maneira correta? Comparar os textos que tratam do mesmo assunto? Verdadeiro. Buscar outras passagens que explicam o assunto? Verdadeiro. Estudar sem pedir a orientação do Espírito Santo? Será que você vai entender a palavra de Deus sem pedir ao Espírito de Deus para estar com você? É falso, né? Tem que pedir a orientação do Espírito Santo. Falei isso agora há pouquinho. Então ore. E orar é isso, é falar com Deus. Meu Deus, me ajuda que eu possa entender, que eu possa ler a tua palavra. Abre minha mente, abre meu coração, que eu possa entender. Revela para mim a sua verdade. Né? Derrama o teu Santo Espírito em mim. Faz essa oração assim, com o coração, né? De forma sincera, que Deus vai operar em você. O Consolador, o Espírito Santo, a Bíblia fala que ele é o Consolador e que nos dá entendimento, né? Nos sensibiliza. Um pouco aqui e um pouco ali sobre o mesmo assunto. A gente viu que o próprio texto está assim lá em Isaías, né? Então, verdadeiro. Então, simples aí, né? Verdadeiro, verdadeiro, falso e verdadeiro. A Bíblia é sua própria intérprete. Quando você entende isso, você esquece, né? Qualquer livro, qualquer pessoa que queira dizer que ele tá... Se ele falar, você vai na Bíblia e vê se a Bíblia diz isso ou não. O que tem de denominação, de igreja, de pastor, de missionário, de bispo, de padre, dizendo que está falando da Bíblia, e na verdade, quando você vai ver, não está falando da Bíblia, está falando dele. Ele interpretou e está falando da boca para fora, porque na Bíblia não está escrito o que ele está dizendo, né? Então, a Bíblia é sua própria intérprete. Como é que você usa ela como sua própria intérprete? Intérprete está aqui, comparando texto com texto, fazendo um pouco dali com um pouco daqui, né? E pedindo ajuda ao Espírito Santo, tá bom? Quando Jesus esteve na Terra, usava somente o Antigo Testamento. Então, está aqui mais uma evidência que mostra essa narrativa errada das pessoas que falam que o Antigo Testamento foi abolido. Como é que ele foi abolido se Jesus veio e só pregou usando o Velho Testamento? Ele veio aqui para abolir uma coisa que ele usou? Estranho, né? Como é que os discípulos dele vão seguir o legado dele, vão levar a mensagem, se as pessoas, infelizmente, interpretam que o Velho Testamento é para caducar, né? Porque tem regras, tem mandamentos ali que as pessoas não querem seguir, entende? Aí a pessoa quer dizer que está abolido, não precisa não, isso aí não precisa fazer mais não. Olha a conveniência, né? E aí, ledo engano. Então, mais uma pergunta, que benefício recebe o estudante das Escrituras? Está lá no livro de João, capítulo 5, né? Verso 39. Então, qual é o benefício que recebe quem estuda a Bíblia? Através da Bíblia encontramos a vida, tchan, 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 ela testifica de... Tchan, tchan, tchan. Pausa e vê aí a resposta.
Vamos ver aqui o que está lá em João 5,39. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Então são elas mesmas, as Escrituras, a palavra de Deus que fala de Jesus. É Jesus falando isso aqui, né? Então, ó, qual benefício recebe o estudante das Escrituras, da Bíblia? Qual o benefício que a gente está tendo estudando isso aqui, você vendo esse vídeo? Através da Bíblia, a gente vai encontrar a vida eterna. Amém? Glória a Deus, né? Vamos encontrar a vida eterna, é isso que eu quero. Com fé em Deus. Ela testifica de Jesus. Jesus falando lá no livro de João, se você pegar o contexto, você vai ver que ali em João é Jesus. Jesus está falando ali. E ele fala no texto, ó, testifica de mim. Então Jesus está falando e ele está falando que as Escrituras testificam dele, né? Então por isso que você tem que entender o contexto ali para você saber que é Jesus que está proferindo essas palavras. Então eterna, Jesus, tá bom? Então Jesus é o personagem central da Bíblia. Cada página da Bíblia revela seu amor e seu desejo de nos salvar. Lendo-a, encontramos o caminho da salvação. Como ele mesmo diz na Bíblia, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a gente traduz logo aqui, dizendo que ele é o caminho da salvação, que ele é a vida eterna, né? E é a verdade. Só existe uma verdade e é a palavra de Deus, que é Jesus Cristo. A gente vai ver isso aqui também, ó. Por que eu digo que a palavra de Deus é Jesus? Está aqui na Bíblia. João, capítulo 1, do verso 1 ao 4. Então, capítulo 1 do livro de João, do verso 1 ao 4 e também no verso 14, tá bom? Então, ó, como a gente vai vendo essas simbologias, né? João, capítulo 1, antes dos 2 pontos é o capítulo, depois dos 2 pontos é versículo, são versos. Aí tá falando do 1 ao 4, aí vai parar e a gente vai pular para o 14, tá bom? Então, do 1 ao 4 e depois lá na frente o verso 14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Então, quem no princípio era o Verbo? E esse Verbo era Deus também. E tá dizendo aqui, ó, estava com Deus e era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Ou seja, toda a criação foi feita por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, ele é o Verbo. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então, aqui está falando de quando Deus criou o mundo. Haja luz. O Verbo é a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus está dizendo que haja. É a palavra que fez tudo. E ele está dizendo aqui que no princípio era a palavra e a palavra era Deus. E aqui embaixo ele fala, e o Verbo se fez carne. A palavra se fez carne, se fez homem. Quem é que veio da parte de Deus para a terra? A palavra de Deus, o haja luz, o que criou os 6 dias e no 7º descansou, que criou o mundo. Olha que coisa incrível. Se fez carne. Deus trouxe o seu filho, que era Deus. Era a palavra dele, era o Filho de Deus que participou da criação. Ele veio habitar entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Pronto, o Filho de Deus. Quem é o Filho de Deus? Jesus Cristo. Cheio de graça e de verdade. Que lindo, né? É impactante quando a gente estuda a Bíblia e vê toda a entranha amarrada, todo o contexto. É lindo demais. Então, Jesus era o Verbo. Jesus estava com Deus na criação do mundo. E foi isso que fez inveja em Lúcifer, no diabo, né? Ele queria participar da criação. Ele queria ser Deus, queria ser Jesus. Né? E aí criou o orgulho, o ego, a vaidade, enfim, e começou a briga toda daí. Deixou de ser o chefe do coro, Lúcifer, o anjo de luz, o mais bonito, o regente, para ser o diabo, Satanás, e levou um terço dos anjos com ele, e até hoje vive em guerra com Deus, com Jesus e com a gente, né? Quem é o Verbo ou a palavra descrito no Evangelho de João? Jesus Cristo. Então entende que a Bíblia fala em todas as suas partes aqui. Então a palavra de Deus, que é a Bíblia, que fez o mundo, que criou tudo, tudo que Deus fala e faz é Jesus. E Jesus veio aqui nessa terra, deu exemplo. Como é que ele veio aqui para abolir alguma coisa? Se ele é a palavra, ele vai abolir ele mesmo? Não tem lógica, né? Então as pessoas não param para estudar um pouco aqui e um pouco ali. Então, que outro benefício prático advém de examinar a Bíblia? Então, mais benefício. Veja que quanto benefício, né? Por isso que fala que... Já ia dar o spoiler, ó. Vamos ver aqui. João 16, capítulo 16... no verso 13, tá bom? E aqui tem um ponto e vírgula, tá bom? Então, João, capítulo 16, antes dos 2 pontos, né? Capítulo 16, no verso 13. E aqui tá falando que no livro de João, só que em outro capítulo. Tá vendo que tem outros 2 pontos aqui? Como se tivesse separado, escrito aqui embaixo. João 16, 13 e João 8, no capítulo 8, no verso 32. Então, diz aqui, ó. O Espírito Santo guia em toda a... e é a verdade que nos... Vamos ver o que é. Pausa, procurem na sua Bíblia.
Então tá aqui o texto, ó, João 16:13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então é isso que a gente recebe. Eu estou recebendo esse benefício aqui. Eu não estou falando de Jardel, eu não estou falando por mim. Quem está falando aqui é Deus através de mim. É o Espírito Santo que está me usando, que eu pedi, eu orei antes de fazer esse vídeo, para me usar como instrumento de Deus para falar sobre a Bíblia para você. Então, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará, está me guiando e está te guiando, a toda a verdade. E não rejeite a verdade que está batendo aí na sua mente e no seu coração. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Tá bom? Outra aqui, ó, o João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa é bem famosa, né? Libertar você de quê, Jardel? Libertar da escravidão do pecado, libertar da enganação, libertar da ignorância, né? Libertar dos maus hábitos, do estilo de vida ruim, libertar da desobediência. Vai libertar você de tudo. E aí, você quer ser um escravo, uma escrava ou quer ficar livre? Essa é a verdade que a Bíblia traz, né? A verdade te liberta. Diferente do que muita gente prega aí fora, né? De que ser cristão é uma escravidão, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não. Na verdade, a gente pode fazer tudo. A gente escolhe não fazer. Mas quem está viciado aí em drogas, consegue ter liberdade? Quem está viciado no álcool? Quem está viciado em pornografia? Quem está viciado em festas? Quem está viciado em séries? Em TV? Quem está viciado em trabalho? Quem está viciado em dinheiro? Consegue? Então, assim, as pessoas são escravas dessas coisas que são os deuses dela. E quem coloca Deus em primeiro lugar e conhece a verdade que é Jesus e a palavra de Deus, vive livre. Que pode fazer tudo isso a qualquer momento, basta decidir. Mas não faz por livre e espontânea vontade, não faz. Prefere não fazer, porque fazer é fácil, né? É igual um amigo meu e alguns familiares brincavam quando eu não tinha filho. Ah, rapaz, você não tem filho, não sabe fazer não, é? Eu falei, rapaz, saber fazer é fácil. Difícil é não fazer o filho. Porque fazer filho todo mundo faz, é fácil demais, né? Não fazer é que é o difícil, né? Então, mas graças a Deus, Deus mandou uma princesa, a Tayla, é a maior bênção que a gente teve, né? Então, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ah, então aqui, vamos responder, né? Que outro benefício vem? O Espírito Santo guia em toda a verdade. Então a gente tem a verdade. Quer saber a verdade? De verdade? Estude a Bíblia. Peça ao Espírito Santo para te mostrar, porque a verdade é absoluta, só tem uma. Não é essa ideologia, essa narrativa que o mundo diz que existem várias verdades, a sua verdade pode ser uma, a minha outra. Não, isso é mentira. Não pode existir duas verdades sobre o mesmo assunto, sobre a mesma coisa. Então, existe uma verdade e Jesus fala que ele é a verdade. E é a verdade que nos liberta. E essa verdade é que vai nos libertar da mentira, da enganação. Que é o pai da mentira, é o diabo. Ele que inventa essas narrativas, que usa as pessoas para criar essas distorções, essas interpretações equivocadas, né? Então, quem dirigiu os profetas ao escreverem a Bíblia? Está lá no livro de 2 Pedro, capítulo 1, no verso 21. Então, vamos lá. Para aí e pesquisa. Quem dirigiu os profetas para escrever a Bíblia? Quem se inspirou? A gente já viu isso, né? Homens santos falaram da parte de Deus, pelo santo. Vamos ver? Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. Ou seja, a Bíblia, a profecia, o que está escrito, nunca foi produzida por vontade de ser humano. Mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Está aí a resposta. 2 Pedro, capítulo 1, no verso 21. Então, os homens santos, ou seja, os homens escolhidos, separados, santo é separado, né? Assim como o pecado também separa, afasta, mas afasta colocando Deus distante. Quando fala santo, é porque Deus separou a gente para ele, colocando a gente pertinho dele. Então, até isso, o pecado e santo são antagonistas. O pecado separa você de Deus, distanciando. Você cria uma barreira, como Adão fez ao comer o fruto mais Eva. Quando você acredita em Deus, aceita Jesus como seu Salvador e segue uma vida cristã, você acaba sendo santo, separado por Deus. Mas separado do mundo perdido, do pecado, da escravidão do pecado, para ficar colado com ele, perto dele. Então ele te tira do poço, te tira do mundo e coloca do lado dele. Ele resgata você, né? Então, homens santos falaram da parte de Deus, guiados pelo Espírito Santo, tá bom? Então, a gente vê aí a Bíblia trazendo aí verdades. Qual era a fonte de inspiração dos profetas bíblicos? Tá aqui, né? A gente já viu. Diferente dos livros que você pode ter lido,
do ser humano que se acha, né, os filósofos, aí, antropólogos, pesquisadores, cientistas, teólogos, qual é a fonte de inspiração? É a filosofia? É Platão, Sócrates, é Foucault, é qualquer autor aí, né, meros mortais como eu e você? É filosofia? É teoria e academia do ser humano? Conhecimento humano? É ideia pessoal, como tem muita gente com suas ideias pessoais aí, né? Suas crenças, suas doutrinas, suas convicções, ou é o Espírito Santo? A Bíblia deixa claro, foram guiados pelo Espírito Santo, não veio ideia pessoal de ninguém, nem filosofia de ninguém, filosofia vã. Foi o Espírito Santo do próprio Deus que inspirou essas pessoas, né? E aí, você prefere acreditar no Espírito Santo de Deus, em um livro que foi inspirado por Deus, pelo Espírito dele, ou num livro inspirado por filosofias humanas, ou por ideias pessoais de alguém que é igual a você, carne e osso, pecador? Decisão é sua. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, no verso 13. Ó. E aqui vem, ó, de onde se origina a mensagem dos profetas? De onde vem essa mensagem? Ó? Por isso também damos, sem cessar, graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes não como palavra de homens, mas, segundo é, na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que crestes. Né? Então está aqui. Onde é que se origina a palavra? Na sabedoria humana, como a maioria das literaturas que a gente tem, nesses doutores, PhDs, né? É em Deus ou na experiência pessoal? Aqui, né? Em Deus. Onde se origina a mensagem dos profetas? Em Deus. Está aqui, ó. Aqui, ó. A palavra da pregação de Deus. Tá bom? Então, Deus sempre na frente da Bíblia. Deus inspirou a mente do profeta e não as suas palavras. Então, Deus trabalha na mente. Tem até registros, estudos que mostram que o nosso corpo se comunica com Deus através da nossa mente. Deus quer de todo o entendimento, com razão, com estudo, com intelecto, com cognitivo. Não é por oba-oba, não é pela emoção, né? Porque o coração do homem é enganoso, né? O sentimento pela emoção é por razão, é estudando, é fazendo o que a gente está fazendo aqui, tá? Então Deus inspirou a mente e não as palavras. Eu gosto muito desse texto que fala que a Bíblia é a infalível palavra de Deus na falível palavra do homem. Então, eu sou falho, sou pecador, posso me equivocar em alguma coisa aqui, mas a Bíblia, a palavra de Deus, ela é infalível, né? E quando a gente está sendo usado, Deus coloca as palavras certas, né? O Espírito Santo nos usa, tá bom? Outra pergunta, quanto do texto bíblico é inspirado por Deus? Está aqui, marque verdadeiro ou falso também. 2 Timóteo, capítulo 3, no verso 16. Quanto desse texto aqui, quanto da Bíblia, somente o Antigo Testamento é para a gente considerar como válido e inspirado por Deus? Somente o Novo ou toda a Bíblia é inspirada por Deus? A gente já viu isso, né? Está aqui, ó, 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. A gente já tinha visto isso, né? Então está aqui, ó, somente o Antigo Testamento? Falso, né? Somente o Novo? Falso. Toda a Bíblia é inspirada por Deus, verdadeiro. Então está aí essa resposta aí. Segundo o texto, a Bíblia é útil para o ensino, a repreensão, a correção e para a educação na justiça. Pela leitura da Bíblia, nosso caráter é transformado, né? Que parte da Bíblia não foi escrita por autores humanos? Eita, pergunta boa, né? Responde aí. Está lá em Êxodo, capítulo 31, no verso 18. Êxodo 31, verso 18. É uma resposta aí simples, né? Qual é a parte da Bíblia? Tem uma parte da Bíblia de 40 autores que uma parte não foi escrita por ninguém, por homem nenhum, foi Deus. Qual é essa parte aí? Tá aqui, ó, Êxodo 31, 18. Falando que a Bíblia vem lá, tem que ver o contexto, né? É no monte, Deus falando com Moisés, e deu a Moisés, quando acabou de falar com ele, no monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Então a Bíblia fala que Deus falou diretamente com Moisés, o profeta, entregou 2 tábuas do testemunho, né, das regras, da lei, escreveu numa pedra para mostrar que serão eterna, né, e com o seu próprio dedo Deus escreveu. Então qual é a resposta? Qual é a parte da Bíblia? A lei de Deus, a tábua dos 10 mandamentos. Tem ali os 10 mandamentos de Deus. E isso é muito forte porque as pessoas hoje estão deturpando, distorcendo, não querem obedecer mandamento nenhum. E alguns querem obedecer só os que lhe convém, né? Não roubar, não matar, não adulterar, e olhe lá, né? E aí obedece pai e mãe. E o 4º mandamento, onde Deus fala que todos são iguais, né? Quem errar em um, erra em todos. Que é a guarda do sábado, né? Tem sido uma afronta hoje nas denominações, nas igrejas, no mundo, né? Que é o dia do Senhor. O dia que Deus fez para descansar. A gente vai estudar sobre ele lá na frente, né?
está ali dentro dos 10 mandamentos, é o 4º mandamento. E as pessoas hoje atacam e não querem obedecer, dizendo que não existe mais, Deus aboliu, Jesus veio, já cumpriu, era do Velho Testamento, era só para o povo de Israel, e aí vem as narrativas, as justificativas para não obedecer a Bíblia, que a gente já viu aqui, que toda ela é inspirada, toda ela é eterna. Se tem uma parte que a gente deveria obedecer, imagina, se eu sei que a Bíblia é confiável, a gente já viu que é. Então, que os homens são inspirados, que tem crítica textual, científica, pesquisa, arqueologia. Então, se eu estou acreditando no que os homens escreveram, nos homens inspirados por Deus, imagina a parte que foi Deus que escreveu com o dedo. Imagina os 10 mandamentos. Então, é uma incoerência você acreditar em toda a Bíblia e nos 10 mandamentos que foi escrito por Deus, a pessoa querer justificar, querer dar um jeitinho, né? Então, é coisa de ser humano. Que eu e você possamos nos atentar para não cairmos nessa armadilha de Satanás, né? Mais uma pergunta aqui, está alguém autorizado a alterar a Bíblia? Essa é uma queixa que muita gente faz, uma narrativa, uma justificativa. O pessoal fala, a Bíblia foi toda mudada. A gente já quebrou essa objeção lá na frente, né? Quando a gente viu que tem várias cópias com intervalo curtinho e que a ciência que estuda a crítica textual, né? Que estuda a veracidade, a genuinidade, a legitimidade de um documento, mostra que a Bíblia é o mais confiável dos documentos antigos, né? Se a gente desconsiderar a Bíblia achando que ela foi alterada e tal, a gente está desconsiderando todos os restos dos livros da humanidade, né? Porque ela tem cópias com intervalos muito pequenos, cópias exatas, né? E muita quantidade de cópias. Então, quando a gente compara aí, são muitas cópias mostrando que o texto está correto, tá bom? Então, Malaquias capítulo 3, no verso 6, dá uma resposta sobre isso, né? Se alguém está autorizado a fazer isso. E Apocalipse no capítulo 22, no verso 18 e 19. Então, para aí, dá uma pesquisada, lê a sua Bíblia para a gente responder essa pergunta aqui. Então, o que é que a Bíblia diz? Lá em Malaquias, capítulo 3, no versículo 6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Deus falando que ele não muda. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Então, ele já tinha dado a palavra que o homem é sua imagem e semelhança, né? Enfim, apesar de Deus punir, castigar o ser humano quando ele entra no máximo do absurdo, né? Como já teve com Babilônia, já foi destruída várias cidades, Sodoma e Gomorra. Ele sempre acha um jeitinho de preservar a raça humana, porque tem pessoas fiéis que merecem a recompensa da vida eterna, da salvação, né? E aí, qual é a resposta que a gente vê aqui em Apocalipse, no capítulo 22, no verso 18? Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. Então, João está falando aqui, meu amigo, que se alguém acrescentar alguma coisa, botar alguma coisa que não foi inspirada por Deus, como tem alguns livros apócrifos, que o pessoal chama aí, né? Livros de pessoas que escreveram, mas que têm incoerências, contradições ideológicas, então não foi colocado no cânon bíblico. Quiseram colocar, né? Então, tem um livro da Igreja Católica, a Bíblia da Igreja Católica, que é cheio de outros livros, adicionou, né? Então, esse foi o 18, vamos ver o 19, né? No verso 19 diz ainda, ó, e se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. Então, a recompensa de vida eterna, de salvação, a pessoa vai perder. A pessoa que tirar, que esconder, que ocultar, que mudar, que acrescentar, tá frita. Infelizmente tem gente que faz isso, porque o ser humano é uma miséria, infelizmente, né? O ser humano faz tudo, desobedece. Mas a Bíblia, comprovadamente, é confiável. Pode acontecer de um outro querer fazer isso, mas é um mínimo do mínimo do mínimo e é perceptível, todo mundo vai ver, porque a quantidade de cópias corretas é inúmera, de traduções, né? As pessoas que pegam, é o livro mais vendido, é o livro mais traduzido, é o livro mais copiado, então não tem como a pessoa fazer uma cópia, como a gente mostrou lá no início. Joana e João. Então, naturalmente, a gente seleciona aquela fraude, aquela Bíblia fake e tira ela, né, do nosso meio, porque aquela ali está errada. Porque as outras cópias de outros lugares, de outros, né, tradutores, de outros autores, está mostrando que tem uma alteração feita ali. E essa pessoa que alterou está frita, né? Deus vai dar conta, tá bom? Então, está alguém autorizado a alterar a Bíblia? Não, tá bom? Ninguém tem autorização de mudar nada. Ah, Jardel, mas tem gente que fez, a Igreja Católica fez, algumas pessoas fazem. Problema, né? A Bíblia está dizendo aí. Isso não compromete em nada a veracidade da Bíblia por conta das cópias. Então, é isso que a gente tem que saber. Então, esse discurso de que alguém mudou, a Bíblia não é confiável, não. Porque tem uma ciência
que traz a legitimidade da Bíblia. Como eu já falei, a crítica textual, a gente mostrou aqui de forma arqueológica, né? No intervalo das cópias e a quantidade de cópias. Tá bom? Como são chamados os praticantes dos ensinos bíblicos? Então, se você sair daqui dessa aula, que já está acabando, quase 2 horas de estudo, né? Você praticar, você vai ser chamado de quê? João, capítulo 13, no verso 17. E Tiago, capítulo 1, verso 22. Bem, alguma coisa, se praticardes os da Bíblia. Vamos ver? Pausa. Acha na sua Bíblia aí. João, capítulo 13, verso 17. E Tiago, capítulo 1, verso 22. Então, como são chamados praticantes dos ensinos bíblicos? Agora que sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Então, tem a condição aqui, né? Você vai ser bem-aventurada. Você vai ser bem-aventurado. Mas só se você fizer, obedecer, seguir o que a Bíblia está pedindo. Tá bom? João está dizendo isso. E aqui em Tiago, e sede cumpridores da palavra de Deus. Sede cumpridores do que a Bíblia diz que é para você fazer. Como se alimentar, do que beber, dos 10 mandamentos, todos, inclusive a guarda do sábado, de amar a Deus sobre todas as coisas, de amar o próximo como a ti mesmo, porque os 10 mandamentos se resumem a isso, né? Os 4 primeiros é você demonstrando o amor genuíno e primeiramente a Deus. Aí você se nega, se abdica, segue os 4 mandamentos que tem a ver com amar a Deus sobre todas as coisas. Você vai colocar Deus em primeiro lugar na sua vida obedecendo esses 4. Tá? Se você não obedece os 4, em algum momento você estava colocando Deus de segundo plano. E os outros 6 mandamentos têm a ver com amar o próximo. Tá? Então é a sua demonstração de amor com o ser humano. Né? Com pai, com mãe, não roubar, não matar, né? Não adulterar, enfim. Você vai ver isso aí. Por isso que a Bíblia fala que os 10 se resumem em 2. Porque tem a ver com o amor a Deus e amor ao próximo. Então, retomando aqui, e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Porque quem ouve e não pratica é a mesma coisa de não ter ouvido nada. Entrou no ouvido e saiu no outro, né? Sabe e não pratica. É não saber. Não entendeu, não compreendeu. Enganando-vos a vós mesmo. Então, você saber e não praticar, Tiago está falando aqui, ó, que você está se enganando, né? Então, não vai servir de nada esse conhecimento aí. Tá bom? Então, como são chamados praticantes? Bem-aventurados. Então, eu e você, se a gente praticar. Se praticardes os ensinos da Bíblia. Então, a Bíblia está aqui para nos ensinar. É o nosso manual da vida, tá bom? É uma carta de amor de Deus, nosso Pai, nosso Criador, para conosco. Então, recapitulando, tenta responder aí sem você olhar a Bíblia agora, né? Tudo que a gente já estudou. Então, vamos ver aí se você faz. Vou dar um pause aí, tenta responder, que eu já vou mostrar aqui para você. Então, vamos lá. Para Jesus, a palavra de Deus é a fonte da verdade, né? E da vida eterna, né? Fonte da verdade, fonte de vida eterna, porque a vida eterna a gente só vai conseguir se a gente entender a verdade. Muitos estudam e não entendem, né? Compreendem, a gente viu isso. A forma correta de estudar a Bíblia é um pouco aqui e um pouco ali. Sobre o mesmo assunto, né? Sobre o mesmo contexto. Toda a Bíblia é inspirada por Deus. Não podemos acrescentar nem tirar nada, né? Ou tirar e acrescentar. A ordem aqui não altera, né? A ordem dos fatores não altera o produto. Não podemos nem acrescentar e nem tirar nada das Escrituras, né? Não devemos, né? Deus não autorizou. Mas poder você até pode. Você pode pegar uma Bíblia aí e querer abrir uma editora e mudar. Mas você vai pagar o preço, né? Mas a Bíblia deixa claro que Deus não autorizou nem dá autoridade para ninguém fazer isso. Mas aí, Jardel, por que é que muitas pessoas vivem no erro? A gente já está finalizando, né? Por que as pessoas vivem no erro? Por conta, né? O que é que você acha disso aí? Até distorcendo e inferiorizando e negligenciando a Bíblia. Respondeu-lhe Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Isso está lá em Mateus, no capítulo 22, 29. Então, muita gente erra porque, de fato, não estuda a palavra de Deus. Não busca o manual da vida. Não entende de onde veio, por que é que está aqui nessa terra, qual é o propósito, como é que deve viver o estilo de vida e para onde vai. Então, se a pessoa não sabe disso, ela é um ignorante. E aí ela começa a fazer coisa errada. Imagina você comprar um aparelho, uma máquina de lavar e não saber como usa, né? Então você vai usar errada, nem vai ligar. Ou às vezes você vai usar errado e vai quebrar. Vai quebrar fácil, né? É por isso que muito ser humano está se quebrando fácil. Depressão, ansiedade, doenças. Porque não segue as orientações da Bíblia, que é o nosso manual, tá? Jesus fala isso. Se você não conhece a Escritura, você vai errar. Agora, se você conhece a Escritura, né, você tem tudo para caminhar certo. Se você errar conhecendo a Escritura, você vai pagar um preço. E a Bíblia mostra que preço é esse, tá bom?
A gente vai estudar isso lá na frente, né? Então, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. E agora eu acredito que com esse vídeo que a gente fez aqui sobre a Bíblia é confiável, você acabou de conhecer um pouquinho sobre a Bíblia, né? Sobre a veracidade dela, o que é ela e a confiança que a gente tem que ter nela, deve ter, pode ter nela, baseando-se em evidências claras aqui, tá? E aqui, mais uma vez, João, conhecereis a verdade vos libertará. Eu já mostrei para vocês, né? A gente já viu, João 8,32. O cristão sincero busca compreender e viver de toda a palavra de Deus. Esse é o cristão. Nem todo mundo que bota a Bíblia debaixo do braço e que fala que é cristão é. A gente conhece o cristão genuíno quando ele vive o que ele prega, quando ele vive o que ele estuda, né? E aí é que está o grande diferencial do cristão genuíno. Então, ó, ao meditar sobre o que o texto significa, quando a gente estuda a Bíblia, quando a gente for estudar nas próximas aulas, você poderá aplicá-lo de maneira inteligente à sua vida. É assim que a gente faz. Então, a gente estuda, pede ao Espírito Santo para nos iluminar, compara um pouquinho daqui com um pouquinho dali, texto com texto, né? E aí a gente procura aplicar de maneira inteligente na nossa vida o que Deus falou ali para a gente. Então, Tiago 1,22, né? Mais uma vez, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, para não enganar a você mesmo, né? Tornar-se praticante da palavra de Deus e fazer a sua vontade é um convite à eternidade. Que maravilha, né? Então, esse é o convite que a gente tem. Para pensar um pouquinho aqui, a gente já está finalizando a nossa aula de hoje, o nosso estudo. Primeiro estudo aí, né? Do estudo bíblico, Revelações. Para pensar, a tua palavra é a verdade. João 17,17. Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. No João 14,6, né? No livro de João 14,6. A gente já falou que o verbo, no início era o verbo era Deus, a palavra era Deus, depois ele se fez carne. Então Jesus, desde o início de tudo, sempre foi Deus, sempre foi a palavra, sempre foi a verdade, ele que fez tudo, né? Ele é Deus, ele é homem, é Deus que se fez homem, né? Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E aí vem a pergunta, será que você não está buscando a verdade em fontes erradas? Porque se a verdade é Jesus, e Jesus é a palavra de Deus, e a palavra de Deus é a Bíblia, onde é que você vai encontrar a verdade? Percebe que tem uma lógica clara? Então, o verbo era Deus, o verbo era a palavra, o verbo é que fez tudo, e o verbo se fez carne, então o verbo é Jesus. Jesus é a palavra, e a palavra de Deus veio por Deus, veio por profetas, veio pela Bíblia. Então, se você está procurando uma verdade de alguma coisa, estenda a mão, a mente e o coração para a Bíblia, porque é lá que vai estar a verdade, né? A verdade está na palavra de Deus, que é Jesus, que revela Jesus e o plano de redenção, de salvação por meio da sua morte na cruz. Tem uma história muito linda de redenção, né? De resgate. E aqui vem outra pergunta, né? Por que que às vezes a gente prefere ficar preso a ilusões desagradáveis, a falsas crenças, a doutrinas erradas, aos prazeres desse mundo, né? Então, há narrativas humanas, a distorções, a crenças, a livros escritos por homens e mulheres como eu e você, né? Às vezes até pior que a gente, e que está colocando ali uma ideia deturpada, errada, uma mentira, uma falsa verdade, né? Uma pseudo-verdade, usando um pouquinho de verdade com um pouquinho de mentiras, com paganismo, com coisas diabólicas no meio, né? Por quê? Você às vezes se deixa levar por isso e não se deixa guiar por Deus, por Jesus, que é o verbo, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Entende? Então, o que devo fazer então em relação à Bíblia? O que é que você tem que fazer depois dessa aula, desse estudo de hoje? Está aqui. Procurar ler a Bíblia todos os dias, porque assim, como Jesus falou que ele é o pão da vida, ele é a água que, né, você vai beber direto da fonte e não vai ter mais sede. Você, assim como come e bebe todo dia, você precisa se alimentar espiritualmente todos os dias. Então, Deuteronômio, capítulo 17, no verso 19. Dá uma lida nisso aí. Estuda, dá uma lida na sua Bíblia, né? Tá dizendo isso aí. Não vou mostrar aqui para você, tarefa de casa, para você pegar a sua Bíblia, livro de Deuteronômio, lá no iniciozinho da Bíblia. É aquela classe dos Pentateucos, os 5 primeiros livros. Gênesis, Levítico, Números, Deuteronômio. É o 5º livro aí, capítulo 17, o número grande, verso 19, o número pequeno. Procurar lê-la todos os dias. Segundo, pesquisar as suas verdades. A Bíblia está repleta de verdades, né, sobre vários assuntos, né? Então, João, capítulo 5, no verso 39. Está lá. Isso você encontra essa resposta que não é Jardel que está indicando, é a própria Bíblia que está te dizendo. Ela te responde, né? A Bíblia interpreta a Bíblia e responde às suas perguntas, os seus questionamentos. Se você aprender isso, você vai deixar de se guiar pelo ser humano, pelos livros que tem por aí. Aceitá-la com alegria como sendo a palavra de Deus. Então está lá em Jeremias, no capítulo 15,
Profeta Jeremias, capítulo 15, no verso 16, a Bíblia diz isso, que você precisa aceitá-la com alegria, não como um fardo, como um peso, como muita gente fala, você deve ser, né, deve viver uma vida ruim, né, amarga e infeliz, né, fazendo isso, guardando sábado, não comendo isso, não comendo aquilo, né? A pessoa te agride e você não reage, né? Então não, a gente tem que aceitar com alegria, como sendo a palavra de Deus, do nosso Criador, né? O nosso Pai, né? Praticar os seus ensinos, está lá em Apocalipse, capítulo 1, no verso 3. A gente já viu em outros versos também, né? Que a gente tem que praticar. Em Tiago fala isso, a gente tem que praticar. Então, é isso. 4 passinhos simples que a própria Bíblia teriam vários outros versos, mas é isso que você tem que fazer. Se você estudou, pegou essa aula e não fizer isso aqui, infelizmente, não adiantou de nada essas horas de estudo que a gente teve aqui, tá bom? Você vai continuar trilhando o caminho errado, o caminho de distanciamento do seu Criador, de Deus que te fez. E vai deixar de ser um bem-aventurado, vai deixar de ser uma bem-aventurada, de ter os benefícios que a Bíblia e que Deus, que Jesus promete para você e para sua família. Eu acredito que você não quer perder isso, né? Então, a sua decisão está aqui em Lucas capítulo 12, né? Lá no Novo Testamento, do verso 8 ao 12, ele fala, ó, e digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem negar, Deus também vai negar. Então, a decisão sua é, você aceita, eu quero te fazer um apelo aqui. Escreve aí nos comentários se você aceita a Bíblia como a palavra de Deus. Se você confia na Bíblia, depois de tudo que a gente viu aqui. Né? Escreve no meu privado, se você quiser, no meu WhatsApp, entre em contato comigo e fala, Jardel, acredito, agora eu acredito na Bíblia, confio na Bíblia plenamente, acredito que a Bíblia é a palavra de Deus, é Jesus escrito para nós aqui, né? Então, se você fizer essa confissão pública, olha o que vai acontecer com você. Lucas está dizendo, ó, aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem, Jesus vai confessar seus pecados e vai te perdoar e vai buscar te dar a vida eterna diante de Deus, diante dos anjos, né? Essa é a verdadeira esperança que o cristão tem, que o seguidor de Jesus tem quando confessa publicamente que é um cristão, né, que é um seguidor de Cristo. E tem um filme muito bom, me recomendaram esses dias, e eu postei para várias pessoas, vou deixar o link aqui na descrição e nos comentários. É um vídeo que, né, eu não conhecia e retrata muito bem isso aí, né, o preço que muitas vezes a gente paga, o esmurrar o eu para mostrar, demonstrar, confessar publicamente que nós somos cristãos. Somos diferentes, somos separados por Deus como pessoas que querem uma santidade. Ser santo não é ser perfeito, né? Nós somos pecadores imperfeitos. Jesus veio buscar os pecadores, os imperfeitos. Mas a partir do momento que a gente aceita Jesus e vive uma vida de busca de perfeição, ele já considera a gente como um santo. Mesmo que não sejamos, mas só em querer buscar de coração e de mente, seguir o que ele nos ordenou, ele já pega a gente por misericórdia e fala, eu vou te aceitar. Porque o que importa é a sua essência, é o seu desejo. Ainda que você caia, ainda que você não consiga, mas eu vejo no seu coração que o seu desejo é me seguir. Né? E isso é lindo demais, né? Porque uma coisa é certa, não espere ser perfeito, ser perfeita para seguir a Deus, para ser crente, para tomar essa decisão, porque você não vai ser. A gente está num mundo de pecaminoso, natureza pecaminosa, o diabo está aí tentando a gente todo dia. A gente cai, levanta, cai, levanta. A gente vai estudar isso nas próximas aulas, você vai ver que a caminhada do cristão é como a luz da aurora, que vai brilhando até se tornar dia perfeito. E aí vai ser com a volta de Jesus, quando ele vier nos buscar, e a gente vai ter um corpo glorificado para morar para sempre com ele no céu. O filme que eu vou deixar aqui é Uma Vida de Propósito, tá? Um filme completo, dublado, eu vou deixar o link aqui, assisti esses dias. Uma Vida de Propósito. É lindo demais, tá? Então pega um lencinho para botar do lado, porque no final a lágrima corre, tá bom? Então, finalizando de fato aqui, seu compromisso, né? Não adianta, confessa aí, coloca aí se você quer de fato, né, seguir a Bíblia. Fala assim, Jardel, eu creio, eu acredito que a Bíblia é a palavra de Deus e eu vou me esforçar para praticá-la, colocá-la em prática na minha vida, né? Compromisso de fé. Assina aí, ó, escreve isso, imprime, coloca na sua casa com sua família, leva esse conhecimento para seus filhos, para seu marido, para sua esposa, para seus pais, né? O compromisso de fé. Quando você aceita isso publicamente, Deus está vendo, os anjos estão vendo. Aceito toda a Bíblia como regra de fé para a minha vida. Então é isso que eu quero, é esse manual que eu quero seguir. Eu quero viver com esses ensinamentos, com esse conhecimento. Quero dedicar tempo cada dia para estudar a Bíblia. A gente tem um estudo da Bíblia, né? A gente tem um guia de estudo da lição. Depois que a gente terminar o nosso estudo, o estudo bíblico, que é o inicial para você entender tudo, né? A gente tem aí um detalhamento todo ano, todo dia a gente estuda a Bíblia com coisas, porque a imensidão é tão grande de conhecimento, o aprendizado é tão grande que a gente tem que estudar todo dia um pedacinho para a gente ir aprimorando, descobrindo novas coisas e aplicando, né? E até reforçando aquilo, né, como espelho que a gente ainda está errando, que ainda está sujinho, está precisando limpar, tá bom?
Farei todo o possível para colocar em prática seus ensinos em minha vida. É isso que você quer? Coloca aí se você aceita esse compromisso de fé, se você aceita toda a Bíblia, se você quer dedicar tempo para estudar diariamente e se você vai fazer o possível para colocar em prática tudo isso aí, tá bom? Então, sua decisão, ó. Creio que a Bíblia é a carta de amor de Deus e creio que ele inspirou seus escritores, né? Se sua decisão é essa, você tem como estudar com a gente a próxima aula. Aceito o que está escrito na Bíblia como a mensagem de Deus para a minha felicidade e desejo conhecer mais a respeito desse livro especial. Então, se você também se compromete e aceita essas verdades aqui, escreve aí, eu aceito, né, e quero continuar estudando. Porque se você não aceitar, não acreditar, não adianta eu te mandar outras aulas, não adianta a gente conversar de Bíblia, porque se você não acredita no livro, não adianta eu falar o que é que ele tem, né? Se você não acredita, não confia no livro, que ele é a palavra de Deus, que o que está nele é verdade, porque a Bíblia fala que Jesus é a palavra, é o verbo, né? E a palavra de Deus é a Bíblia, né? Então a Bíblia fala de Jesus, é Jesus. Então se você não acredita nisso, não adianta estudar o que está lá dentro. Você tem que estudar para pegar tudo que tiver ali como verdade para você. É uma decisão que vai transformar a sua vida, tá bom? Então se você aceita, me fala para eu te mandar, vou gravar ainda, estou fazendo aqui agora em 2024, agosto de 2024, esse estudo especialmente para você e que também está fortalecendo e trazendo mais esperança ainda para mim, tá bom? Então é isso. Se você gostou, Deus pode enviar você para falar de sua palavra para alguém. Então, assim como eu estou sendo essa fonte de conhecimento para você, você pode pegar esse vídeo e compartilhar com alguém, levar tudo isso, estudar com alguém. Que oportunidades Deus está lhe dando para fazer exatamente isso agora? E eu fiz questão de gravar um vídeo por isso, porque o poder de duplicação, de multiplicação é maior do que eu sentar com você na sua casa e a gente estudar ali 1 hora, 2 horas juntos, né? Seria melhor olho no olho, tirando dúvidas, mas o vídeo com a tecnologia faz essa mensagem chegar mais longe e de forma mais rápida, tá bom? Então, que oportunidade Deus está te dando? Quando você encontrar alguém que está meio cabisbaixo, meio questionando a vida, um pouco de vazio, querendo entender melhor sobre Deus, sobre a Bíblia, né? Às vezes até por um motivo que não é o ideal, mas não importa o motivo, o que importa é que você vai estar perto da verdade, vai estar coladinho com Deus, entendendo o que Ele quer para você, tá bom? Então pense pelo menos em uma pessoa que você pode levar esse estudo, essa aula, ore por ela e compartilhe esse estudo, tá bom? Então, pra gente aí tá levando e fazendo a nossa parte. Outra coisa interessante, tá? Tem um canal que eu sigo, assisto, né? Eu peguei muito material do Dr. Rodrigo Silva, que tem um programa Evidências, né? Ele é arqueologista, é PhD, é um estudioso, muita coisa eu peguei dele. Então você pode pegar aí as evidências históricas da Bíblia por meio da arqueologia, tem vários vídeos aqui, ele mostrando, inclusive lá nos locais, ntplay.com/evidências, tá bom? Tudo baseado em evidências. Hoje, no meio dessa informação de fake news, de tudo, de internet, onde todo mundo posta o que quer, a gente precisa confiar naquilo que mostre evidências claras de forma racional. E foi isso que eu espero ter mostrado aqui para você com esse estudo, né? Respondendo a pergunta lá do início. Será que a Bíblia é confiável? Tá aí, vou deixar o link na descrição também, junto com o filme Uma Vida com Propósito, para você assistir com a sua família aí, tá bom? Pode assistir criança, né? Adolescente, idoso, todo mundo. É um filme muito bom, tá bom? Então, se você responder sim, aceitar o compromisso, né? Dizer aí que quer aceitar a Bíblia como palavra de Deus e quer colocá-la como regra prática na sua vida, me responde, coloca aí nos comentários ou me chama nas redes sociais para eu mandar a próxima aula que eu vou gravar, que vai ser sobre a criação, o nosso próximo estudo, né? Tudo que existe na natureza expressa ordem, beleza, exatidão, adaptação e pressupõe um planejamento inteligente. Poderia tudo isso ter surgido por mero acaso? Então, vamos falar sobre as teorias humanas, né? Do evolucionismo, de Darwin, né? Do acaso, de explosão, de Big Bang e do criacionismo, do que a Bíblia fala sobre a origem de tudo, né? É o que veremos no próximo estudo, tá bom? Eu espero que você tenha gostado e eu aguardo a sua resposta aí pra gente continuar esse estudo da Bíblia, revelações aqui comigo, Jardel Barros. Um forte abraço, sucesso, que Deus te abençoe e fique com você e sua família.